Fala, gente, começando mais um Calcast, o programa que a gente sempre tá surpreso que durou mais um episódio. Mas como ninguém tá pagando esse programa, até que é compreensível. A gente hoje, estamos aqui vestindo a máscara da seriedade hoje. Que a gente tá com uma pessoa que faz um trabalho sério, jornalístico, premiada, reconhecida. Então a gente vai fazer o nosso melhor para não esculhambar esse programa e tirar o melhor possível aqui. Carol, super prazer ter você aqui com a gente. Carol Ito. Obrigada pelo convite e a seriedade fica mais para o trabalho mesmo, né? Eu acho que aqui eu vou acabar falando alguma besteira e tá tudo certo. Só que o meu enteado, o Sebastião, cara, ele sempre fica zoando, né? Porque a galera aqui em casa, o spot da minha família é me zoar. E o Sebastião sempre fica zoando. Ele fala, pô, Pedro, seu trabalho é todo em poesia, não sei o quê. Ele falou, em casa só fica fazendo piada idiota, falando merda. Fala, pô, Deus, já é seriedade demais no trabalho, né, cara? Deixa eu ser feliz um pouco. Exato. O pessoal cria uma expectativa, né? Sem condição, não vai acontecer. Ó, Carol, geralmente a gente começa os programas bem do comecinho mesmo, que a gente gosta de traçar com o pessoal. Eu tava dando uma fuçada, a sua história de vida não achei. Mas é bom que a gente descobre aqui. Você nasceu em Marília, né? Eu nasci em Presidente Prudente, que é no a única interior. informação que eu tinha. Mas eu me considero quase marilhense porque eu passei a maior parte da vida lá, né? Desde a infância e tal. Marília, quanto tempo em São Paulo que eu não lembro? 6 horas. 6. Ah, tá, nossa. Não, Marília é bem mais interior do que eu lembrava, então. Sim, Tá. famosa terra da bolacha. A famosa Terra da Boleia. Eu sou do interior, também sou de Jundiaí, né? Bem mais pertinho, tá mais grudado. É. Tá, e você cresceu em Marília e assim, tipo, a pergunta clássica, você começou a desenhar desde cedinho, assim? Você tinha alguma referência artística na família, ou alguma coisa nesse sentido, ou não? Eu tinha uma tia e uma prima, né, que gostavam de desenhar e eu era aquela criança que ficava pedindo pra fazer desenho pra mim, assim, ai, desenho pra mim, não sei o quê. Essa minha tia, inclusive, ela era muito gênia, assim, tipo, ela fazia uns desenhos realistas, assim. Ah, tá. Enfim, foi uma inspiração. Mas eu comecei a desenhar mesmo foi com mangá, né? Foi quando eu comecei a ler mangá, sei lá, com uns 9, 10 anos. E comecei a copiar as revistinhas, porque eu achava bonito. E ainda era a época da banca, né? Eu ia lá comprar meu mangá do Samurai X Isso que eu ia perguntar, todo o que fim você de lia? semana. E ficava copiando, assim, as revistinhas. E você, nesse momento, já tinha alguma coisa, tipo, talvez eu queira fazer isso assim, ou nem tava com essa inclinação? Cara, faz muito pouco tempo que eu entendi que isso podia ser um trabalho, assim, na verdade. Eu nunca pensei em fazer nenhuma faculdade ligada a desenho, nem nada do tipo, porque eu achava que não dava dinheiro. De fato, eu comprovei que não, mas... Tava certo. Exato. Só que, assim, não tive um contexto em que a arte pudesse ser algo ligado ao trabalho, né? Então, Certo, sempre foi um certo. hobby, só que foi um hobby que foi crescendo paralelo a outras coisas que eu fazia. Então, hoje tô vivendo mais de quadrinho do que de texto, que é uma coisa estranha, mas eu não tinha essa dimensão de que era possível, assim, sabe? Mas você nunca parou de desenhar, tipo, foi uma coisa que você foi seguindo sempre. Em paralelo que fosse, mas Sim, por sempre. questão de saúde mental mesmo, que é a forma que Aham. eu resolvo meus... Resolvo não, né? Eu consigo Trabalho. organizar melhor nas Aham. minhas tretas internas, assim. Aham. Então, por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse, eu não conseguia parar de fazer. Certo. Mas, tipo, ali, vamos dizer, você devia ser, tipo, desenhista da sala, alguma coisa assim? Ah, sim, isso era sempre trabalho de escola. Até na faculdade eu desenhava cartaz de festa. Trabalho experimental de jornalismo. Ah, faz a charge lá do jornal, não sei o quê. E aí, uma hora eu tava mais desenhando que escrevendo já na faculdade, né? Por conta Sim. desse burburinho, assim. E você fala bastante escrevendo, você fez faculdade de jornalismo? Isso, Hã? na Unesp de Bauru. Certo. Bauru. Tem bastante gente que conhece que estuda em Bauru. É. E assim, então vamos traçar, vamos para esse lado, então. O que mais ou menos te fez querer fazer jornalismo quando você era nova, assim? Quando mais ou menos você entendeu que era isso que você queria fazer? Você era mais nova, Carol, não faz essa coisa. Ai, faz tanto tempo, já não lembro, brincadeira. Na verdade, eu escolhi faltando um mês pra inscrição. Porque eu era das letras, eu queria fazer letras, porque eu achava que eu escrevia bem. Mas aí
Nossa, confissões. Mas aí eu vi que muita gente que eu não gostava ia prestar letras da minha escola, sabe? Aí eu falei, eu não vou fazer faculdade Motivo com essas digno. pessoas. Ai, que horror. Mas, não, é mais porque, sei lá, acho que eu gostei da grade. É um Uhum. motivo não muito nobre, mas eu gostei da grade, por ser muito diversa, né, em relação às ciências humanas. Aham. E aí eu escolhi faltando um mês e fui. Aham. Mas então a escrita também sempre foi, então, assim, já tava com você desde cedo também. Que é difícil pra gente É, ver. A maioria dos quadrinhos que a gente traz aqui, pra mim também, na verdade, mas a maioria dos quadrinhos que a gente traz aqui sempre foi, tipo, total desenho, assim. uhum. A escrita geralmente é uma coisa que a galera demora bem mais pra alcançar, acaba meio que se ligando, tem que correr atrás e tal. Pra você não, a escrita já tava meio que lá do começo, assim, também. Acho que foi mais na pré-adolescência que eu comecei a ler muito, né? Eu nunca li tanto quanto nessa época, hoje eu leio muito menos. Nossa, sim, cara. Sim. Eu penso isso com E frequência. era meio que uma tentativa desesperada de me destacar, porque eu vim de um contexto periférico, então Aham. a única coisa que eu sabia é que se eu estudasse eu podia ter uma condição melhor. Então eu comecei a ler muito, a estudar coisa fora da escola, né? Porque eu achava a minha escola um lixo. E Uhum. aí eu li muito, comecei literatura brasileira mesmo, né? Coisa. Ah, eu li Machado de Assis, fiquei assim, meu Deus, assim, fora do que estava previsto no vestibular, né? Aham. E aí eu comecei a imergir na literatura mesmo. Aí eu lembro até agora uma memória muito antiga que eu criei um Blogspot na época. Saudades do Blogspot. Blogspot que eu escrevia Melhor poesia, rede social é escrevia. Blogspot. Tinha Flogão na época também, né? Eu assisti o Mas Flogão enfim, o também. meu era mais de texto. E aí eu escrevia tudo o que tava na minha cabeça, assim, poesia, textos, contos, eu escrevia contos, nossa. E só que aí eu comecei a ilustrar esses textos, né, Pro com blog mesmo. é, Aham. e aí eu nem lembrava disso, mas é verdade, acho que as coisas foram caminhando meio juntas, Uhum. mas o desenho nunca foi entendido como trabalho, assim. Então sempre Certo. foi um hobby, assim. E a literatura pra você veio desse lugar, tipo, eu preciso ler muito tipo, sei lá, melhorar de vida, vamos dizer assim? Ou também você tinha influência na família, tipo, alguma referência ali, tipo, sei lá. Não, Não. não. Total Veio de de zero. você. Veio de uma raiva mesmo que eu tinha do meu contexto, assim. Hoje eu É um bom entendo, né? Na motivador. época eu não tinha essa dimensão, né? Mas assim, eu preciso eu preciso ser diferente, eu preciso ter um caminho Uhum. diferente do caminho que eu vejo acontecer, Sim, sim. sabe? De mina, tipo, sei lá, com 15 anos grávida. Então, Aham. eu achava que ler era um caminho pra isso. Aí isso foi puxando várias outras coisas, né? Meu interesse por arte no geral, por cinema, por teatro. É, uma coisa foi puxando a outra, assim. Mas foi Uhum. bem um caminho autônomo e nada que no começo, sei lá, que fosse muito incentivado, assim, sabe? Aham. Eu só fui fazendo e não sei. Não, mas faz sentido, cara. E eu entendo bem o que você tá falando, na verdade. E quando você tava. Bom, já que foi um caminho bem seu, assim. é, fora da literatura em si, o jornalismo, você chegou a ter algum contato cedo com algum escritor, escritora que meio que te cativou, assim, também, ou não? Cedo não, só na graduação. Na própria faculdade já. É, Aham. mas eu gostava da sessão de tirinhas. Um clássico, né? Não leio jornal, só leio a sessão de tiras. E Bom saber realmente que eu o jornalista ficava sofre fascinada. disso também. É, confissões. Mas é isso, eu basicamente abria o jornal para ver a sessão da Folha, né? Das tiras da Folha. Uhum. E achava curioso, né? Eu não achava assim. Um dia eu vou fazer isso, sabe? Eu só Aham. achava, nossa, que legal fazer isso, né? Olha que pessoa, que vida é essa que essa pessoa tem, que fica Aham. desenhando uns cartoons, né? E você tava falando do mangá e tal. Você continua lendo mangá ou não? Cara, Sempre leu mangá. nossa, eu preciso, eu tenho vontade de voltar, mas eu criei meio que um hiato, assim, de leitura de Aham. mangá, porque ainda na adolescência, né, mais uns 15, 16 anos, eu vi que aquilo, acho que eu lia muito shoujo, né, que Sim. fala, e eu, Eu adoro eu Xuxa. comecei a achar muito tosco o jeito que as mulheres são representadas. Terrível, E eu terrível. nem era feminista, nem sabia que era feminismo, mas eu comecei a me irritar, assim, com essa coisa ainda mais sendo amarela, né, tendo Sim. ascendência asiática, eu fui vendo que eu não me identificava com aqueles comportamentos, né, daquelas personagens, né?
Eu ficava, meu, por que essa personagem é tão boba? Por Uhum. que, sei lá, ela tá fazendo qualquer coisa e aparece um pedaço da bunda? Tipo. Aham. Aí eu comecei a ficar com muita raiva e também uma questão meio de formação da minha personalidade, de entender que eu não me encaixava em certas expectativas sobre ser uma mulher amarela, né? Uma mulher Uhum. asiática. Ainda que eu não soubesse o que era isso de Claro. verdade, né? Não tinha militância na minha cabeça na época, mas eu comecei a me rebelar, assim. Não sou Aham. assim, não sou bela recatada do lar, né? Essa coisa da discrição, da disciplina. A disciplina ainda fica, né? Mas de ser uma mulher polida, né? Que eu via muito que Aham. tinha essa expectativa e eu tipo, mano, sou do Brasil, cara. Não, é bem Aí, diferente. beleza. Só que assim, já superei, tenho 30 anos, eu poderia voltar a ler. E recentemente eu li o Sunny Sunny Anne. Bastante Pode fazer cinema. propaganda de outra editora? Pode demais, Que imagina. saiu da... Metade do pouco que a gente traz aqui de outro editor. Ah, é verdade. Faz sentido. Aí foi o primeiro mangá que eu li em muito tempo, assim. Não por falta de Qual mangá é oportunidade, esse? Eu não tô lembrado que mangá é esse. Ah, saiu esse ano. É um mangá adulto da Miki Yamamoto. É uma artista, uma japonesa, né? E ele não é muito... Ele tem um estilo mais ocidentalizado, assim, de Uhum. desenho. Mas é uma história muito louca, assim, que eu amei. E agora eu tô empolgada pra voltar a ler mangá, assim. Uhum. Principalmente fora desse rolê shoujo aí, que Sim, sim, não. sim. É, shoujo divertido e shonen é Mesmo eu divertido lia também, Clamp, mas é todo lia, cagado. sabe, essas coisas que eram feitas por mulheres, mas eu Uhum. não sei, eu comecei a achar paia, assim. Sim. Eu acho uma parada legal que você fala bastante de tipo, de meio que começar uma jornada política antes de uma concepção, assim, né? Tipo, mais pelas percepções. Ah, não aguento mais isso aqui, eu vou pra lá, não sei o quê. E teve. O que minha mãe diria, ai, você é uma pessoa difícil. É, o trabalho da mãe é falar isso, gente. Exato. Ai, você sempre foi difícil. E, bom, óbvio, né? A política tá. Enfim, a gente vai falar bastante de política ainda, mas é um elemento bem. Enfim, eu não vou falar nada que pareça que alguém vai falar que não tem política. Tudo tem política, né? Mas vamos lá, vamos voltar do zero. É, mas no seu trabalho especificamente, a política acho que é um elemento que entra com bastante clareza, assim. É, você sente que você começou a organizar a sua cabeça politicamente de uma maneira mais concreta? Ah, isso é política quando, assim? Foi na faculdade? Foi antes? Foi na faculdade, e principalmente quando eu conheci o feminismo, né? Que Aham. isso já foi no terceiro ano, já, mais ou menos, da faculdade, que eu entendi que feminismo não era o que eu imaginava de mulheres que não depilam o sovaco, sabe? Uhum. Então eu falei, caraca, o mundo se abriu, assim, de um jeito muito intenso e muito rápido, né? Ainda mais com as leituras, né? Os primeiros blogs feministas, né? Que tinham lá para 2012, até antes, né? Só que eu só tive contato depois. Aham. E aí eu comecei essa politização da vida íntima, né? Que no caso o feminismo apareceu quando eu vivi uma relação abusiva. Então eu comecei a Certo. entender que certas situações vinham de um contexto Uhum. político maior, né? E que afetava muito mais gente. Então, a partir disso, eu consegui organizar essa ideia em relação a outros aspectos, né? De classe, de raça, gênero, enfim. Uhum. Mas o feminismo foi essa caixa de Pandora, assim, sabe? Perfeito. E você lembra de, nesse começo, terem obras específicas? Ou alguma leitura, alguma coisa, tipo, que meio que te cativou, assim? Alguma coisa que talvez carregue, sei lá, no DNA do teu trabalho até hoje, assim? De política, eu digo? Puxa, difícil. Porque eu não sei, né? Você falou que você estava na faculdade quando você começou a ter esse contato. Mas de que forma, assim? Fora os blogs, geralmente faculdade é um ambiente. Eu não fiz faculdade, né, gente? Então eu tô supondo. Mas geralmente a faculdade é um ambiente mais politizado também. Você já tem ali. Mais jornalismo, né? Tipo, eu imagino que deve ter ali algum um Uhum. contato com uma galera que já tá militando, alguma coisa, sei lá. É, eu lembro de ler muito, de me impactar muito com os textos da revista Asmina, que é Aham. AZ Mina, Sim, 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 tô ligado. e que existe até hoje. Eu admiro ainda o que elas fazem até hoje, tem trabalhos incríveis. É, eu acho que isso foi caminhando junto com a militância que eu vi acontecer no campus, por exemplo, Certo. dos primeiros coletivos feministas, né? Aí eu acho que o jornalismo entrou um pouco mais pra me dar base, assim, né? Que eu acompanhar algumas colunistas. Certo. Agora eu não tenho uma lembrança muito específica, assim. Eu só Uhum. sei que Acaba que é uma esse formação orgânica assunto mesmo, né? acabou preenchendo várias leituras minhas, assim. Aham.
E acho que de livro mesmo é recente, mas a Silvia Federici, né? O Caliban e a Bruxa, sim, Caliban e a tipo, Bruxa, sim. é um impacto muito intenso e não dá pra ficar indiferente àquele livro. Ele é muito revolucionário, assim. É fantástico, esse livro acho que é a editora Elefante, não me lembro. É a editora Elefante, Elefante, né? Esse livro é espetacular mesmo, cara. E é legal, porque, tipo, você foi crescendo vários aspectos que compõem o seu trabalho, assim, e em paralelo com o quadrinho, né? Mas, tipo, você chegou a ter contato com... Qual foi seu primeiro contato com alguém que fazia quadrinhos? Que fazia? Nem que fosse pela internet, assim, né? Sei lá. Ah, pela internet, sim. Eu gostava muito daquela revista Samba. Uhum. Era revista que chamava É Revista a Samba. revista de Brasília. E eu né? amava Love Love 6, Aham. amava o LTG, né? O Lucas Geri, que Isso. nunca sei falar o nome dele. O Breno Ferreira também. Sim, que do é o Miolo. aham. Cabuloso Suco Gástrico. Eu era fãzíssima dele. Aham. É, E você chegou, tipo, meio que nos quadrinhos, que é pela internet, assim. Sim. Assim, eu digo na produção local, né, de Eu quadrinhos, que eu comecei quero a dizer, fazer né? jornalismo já, porque... peraí. Tantas lembranças agora. Mas, na verdade, eu comecei com tirinha de internet que eu publicava no Facebook. Ah, tá, mas aí você começou a fazer já. Tá, então volta um pouquinho. Vamos na cronológica. O que deu... Você tava na faculdade ainda ou não? Sim. Tava? Legal. Então, o que meio que te deu start de querer fazer quadrinhos na faculdade? Assim, porque até então você tava desenhando ainda, etc. E tava estudando jornalismo, mas não tava fazendo quadrinho. Tá. Ou você fazia quadrinho desde cedo, assim? Também. Não fazia. Eu desenhava só, assim. Aham. O que meio que você acha que deu a junção ali de você chegar e falar, vou fazer uma tirinha pela primeira vez, sei lá. A primeira ideia acho que veio de fazer uma reportagem em quadrinhos, porque eu conheci o Joe Sacco, o Li certo. Palestina. Aham. Isso no terceiro ano, segundo ou terceiro ano da faculdade, já não lembro direito. Aí eu falei, caraca, dá pra juntar as duas coisas que eu Fantástico, faço e eu nem sabia que tinha, sabe? Minhas Foi competências por meio vão se juntar. de um ex que me apresentou e eu falei, nossa, é um jeito de eu conciliar minhas coisas, né? Aham. Aí Aí eu pensei, já que tem essa inovação aí, né? Eu preciso treinar. Certo. Então eu queria fazer meu TCC em quadrinhos, que virou um livro reportagem, né? Que é o Estilhaço, que eu tá meio esquecido aí, mas ele existiu. E aí eu senti que eu precisava treinar. Certo. Aí eu comecei a fazer tirinha. Isso meio num preparo pro TCC ali. Aham. E no começo eu tinha os personagens de forma de salsicha, né? Que era o blog Salsicha em Conserva. Aham. Eu criei um WordPress, ele existe até hoje, eu publico lá nele pra ter meio que um backup, assim. E aí eu falei, eu quero desenhar sobre algo que eu gosto. O que eu gosto? Boteco. E no interior tem os botecos de respeito, tem salsicha em conserva. Sim, é verdade. Que é aquele pote nojento, que você não sabe há quantos anos tá ali. Tá ali, aham. E eu gostava, né, dessa iguaria, realmente sempre apreciei. E falei, vou fazer personagem em forma de salsicha, que é um desenho fácil, né? Aí A comecei lógica é desenhar. perfeita. Aí eu desenhava salsichinha com os bracinhos, perninhas e tal. E elas eram bem irônicas, assim, bem E era uma malcriadas. falando o quê? Tipo, de cotidiano, assim? Era alguma coisa mais específica? Tinha tirinha falando de relacionamento, Isso já é o cerne do que eu faço hoje ainda com as tiras, né? Aham. Redes sociais, falava de capitalismo, de angústia existencial. Aham. Enfim, vários problemas. Ah, mas legal. Então ali você já tava fazendo meio que... Daí eu pensei, jornalismo em quadrinhos, tirinha pra jornal, deve estar tudo ali, Aham. parecido ali no mesmo rolê. Aí eu comecei a publicar, meio que só pra treinar, mas aí o Facebook começou a bombar, Isso né? que eu ia falar. E aí, tipo, você começou a publicar isso meio no treino pro TCC, mas teve uma recepção, assim, já? Sim, bizarro. Aí eu acho que eu tinha, sei lá, na época, sei lá, uns 5 mil seguidores no Facebook. assim. Era a época que o Facebook entregava pros 5 mil seguidores. Mas, Parcialmente, assim, pelo menos. Achava bizarro. Antes dele morrer e o Instagram Uhum. surgir. E aí eu gostei de compartilhar, né? De ver que não era só doideira da minha cabeça, que pessoas se identificavam com isso, assim. Quando você começou a postar, você tava postando no WordPress, Facebook, etc. Tipo, você começou a ter um contato
com outros autores ou autoras, assim, nesse momento? Aí foi rolando esse movimento, né? Porque na época também tinha os grupos de mulheres, né? Grupos exclusivos. Tipo, Aham. na época tinha o Zine XXX, que era um Sim, grupo... lembro. Acho que era a Bea que organizava. Era a Bea Lopes que organizava esse negócio? É Beatriz Acho Lopes. que era, Acho né? que era. Ela, Love 6, era bem ativa também. Aí eu comecei a acompanhar o grupo e pegar dicas, né? E trocar ideias sobre Quando você fala grupo, eventos. eram uns grupos de Facebook? Era tipo De isso? Facebook. E aí, Sim. qual que era? Tipo, a galera meio que se organizava ali dentro, se ajudava e tal? Se ajudava, dava dica de gráfica, dica de Aham. pintura digital, até tretas, né? Muitas tretas de Faz eventos. parte. Aí que eu comecei a entender que esse meio também era marcado pelo machismo de um jeito muito intenso, né? Porque Sim. ainda era um tempo de afirmação, de mulher faz quadrinhos. Ainda não existia Sim, essa sim. ideia de que mulher Total. faz quadrinhos. Então, era Todas um as mesas movimento que tinha bem uma mulher político, era assim, tipo, né? mulheres nos quadrinhos. Desculpa aí a doença. E aí eu fui entender que rolava esse movimento e, obviamente, me engajei, porque, né, Aham. também tava naquela fase, descobri o feminismo, agora eu vou Aham. revolucionar. E aí, enfim, esse daí me inspirou bastante, né? Falar, nossa, assim, se as meninas fazem, eu vou fazer também. Certo. E rolou, assim, foi bem, bem importante. Aí eu acho que a primeira coisa que me pôs no mundo, assim, da cena do quadrinho, Aham. Exposed, foi uma tira que eu fiz, que eu fui em 2015, né? Um ano depois que eu criei as tirinhas, né? O blog de tirinhas, eu fui indicado ao HQ Mix, Ah, certo. na categoria web quadrinhos, só que eu tava lá no interior. Falei, gente, como que acharam o Ah, meu você tava no blog? interior ainda, é verdade. Aham. Falei, como que acharam o meu blog? O que aconteceu, né? Aí eu fiquei feliz, obviamente, né? Pô, fui indicada a um prêmio. Aham. Mas aí, como eu tava, né, nessa fase acompanhando as discussões, fui contar quantas mulheres tinham sido indicadas. Nessa época Aham. era você só podia votar na indicação do júri. Hoje acho que é mais aberto, né, Acho que hoje pelo menos ampliou a... Eu não sei exatamente como funciona, mas acho que tem um... Acho que a seleção ficou melhor de quem é o júri, na verdade. Não sei exatamente qual é que eu é. acho que você pode votar antes do júri. Não sei direito. Só sei que ficou menos fechado, assim. Uhum. Então, tipo, na época eu contei, fiz um docs, né? Fiz uma planilha de indicações de mulheres. E deu, tipo, acho que Certo. 13% de indicadas. Ou seja, não as que ganharam, as que foram Aham. indicadas que podiam ser votadas. Aí eu fiz uma tira aham. pra ganhar o prêmio. Aí Sim, eu fui sim. lá, fiz uma tira em forma da salsicha ainda. Falando, muito legal que fui indicada ao prêmio. Mas, olha aqui a situação das Mas temos um minas. probleminha aqui. Aí, meu bafafá. Aí, meu Deus. Que todo ano mundo... foi isso, mais ou menos? Você lembra? 2015. Que foi quando eu fui 2015, indicada aham. pro prêmio. Aí, meu bafafá. E eu não conheci ninguém, então, tipo... Já chegou a calça. Só que eu sei que... Aí, a partir disso, eu fui convidada para um evento aqui em São Paulo, né? No CCSP, inclusive, foi a Dani Marino que me viu e que me chamou para participar do evento com a Trina Robbins, que é uma Gênia. Trina Robbins é uma fantástica. quadrinista incrível dos Estados Unidos, que eu também não conhecia. Uhum. E aí vim participar desse evento e conheci muitos artistas nesse dia. Qual era o evento? Era do Minas de HQ ou não? Porque é a Dani que foi... Não. Não? Eu não Eu não lembro se tinha Minas de eu HQ lembro também que em foi ela que 2015. organizou, eu não lembro por qual contexto ela organizou. Certo. Mas era Não mais lembro. um evento de quadrinho, assim. Só de Minas, De- Latina. sim, sim. Esse era o recorte. É, Ah, tá. acho que... E aí tinha várias convidadas. Não era E, tipo uma assim, feira, era basicamente... tipo Não, era mesa de debate, etc. uma mesa com a Trina e a gente sendo fã da Trina, assim. Tá valendo. Aí foi tipo Uhum. pra mim foi meu debutante, assim, sabe? Aham. Aí nisso foi. Eu comecei a vir mais pra São Paulo, daí já queria fazer um mestrado também, Uhum. participar do grupo de estudo lá da USP. Ah, certo. Enfim, aí fui me aproximando mais, assim. Uhum. Lembro também da Unesp, às vezes tinha alguns eventos que eu ia pra falar, oi, eu faço quadrinho. Tipo, eu lembro do Camilo Solano nessa época, Nossa. que ele era veterano, sei lá, do design. Isso que eu ia falar, ele já tá fazendo faculdade, né? Mas ainda não tinha nada pra mostrar, assim, né? Aham. Não, você falou que teve um... Bom, você foi indicado ao prêmio. E Né? falou mal do prêmio. E falou mal do prêmio, fez ali a sua crítica. Obviamente não ganhei. Acho que era esperado. Compreensível. Mas, e tipo... Ok, deve ter sido uma entrada... A galera, tipo... A galera que compreendeu já deve ter abraçado ali a causa. Mas já devem ter torrado tua paciência também na época ou não? Até que foi bem recebido. Olha, devem ter torrado por trás, assim, por trás. Ai, que horror. Pelas costas.
por trás parece uma coisa erótica. Desculpa, eu penso nisso. Mas eu não tava dentro do rolê, não sabia, né? O quadrinho é assim, né? Que a galera fala mal sem... só por trás mesmo. Eu recebi muito apoio das minas e acho que contemplei ali tinha muita discussão rolando, né? Sobre várias premiações, eventos, curadorias. Sim, mas foi legal, você pegou e botou uma coisa factual, né? Né? Olha só, tem 13%. Coisa, tipo, isso aqui é um reflexo de todo um contexto. E acho que foi um marco, assim, pra meio que unir as discussões, sabe? Sim, eu acho que impactou bastante mesmo, cara. Porque se a gente olha de uns anos pra cá, você vê que tem uns movimentos bem práticos da galera tentando diversificar esses prêmios no Brasil, né? Tipo... Sim, que é o que tem que ser feito, porque Sim. senão não vai mudar nunca. Sim. Você pode fazer curadoria cegas, não sei o quê, vai continuar tendo o mesmo perfil de seleção, assim. Claro. Se você não forçar uma visibilidade ali pra dentro, até porque quem precisa da visibilidade é quem não tá lá já, né? E o prêmio, ele dá alguma visibilidade, né? Exato. Mas o que você perguntou mesmo? Sim, aí você tava... Beleza, aí você tava falando que começou a se aproximar mais da galera daqui e tal. Você veio pra São Paulo quando? Aí porque foi você mora em São Paulo agora. 2016. Sim. 2016. Logo depois, porque daí eu passei no mestrado e vim morar aqui. Certo. Mas você veio pra estudar, então? Aham. E tem uma parada que eu acho curiosa, tipo, porque eu olho... hoje em dia você tem alguns... Eu imagino, você trabalha com quadrinho, né? Sim. Vamos dizer assim, eu não sei se você faz só quadrinho, mas você trabalha com quadrinho. Sim. Os seus primeiros trabalhos de jornalismo foram em quadrinho ou não? Os primeiros foram... Eu comecei a frilar, assim, mais com frequência pra Trip, revista Trip, isso em 2016 ainda. E aí eu comecei oferecendo pauta de texto mesmo, reportagem. Sim. Só que como eu não tinha câmera, na época não era tão comum essa coisa de todo mundo tem suas fotos pra mandar e tá tudo resolvido. Tipo, eu tinha que dar um jeito com as imagens, né? Já que eu ia fazer reportagem. Só que eu não tinha câmera, então eu falei, eu posso ilustrar. Então eu já oferecia o texto com a ilustração. E às vezes eram ilustrações em quadrinhos, né? Tipo, essa parte eu acho essa parte muito impactante, eu vou transformar num quadrinho ao invés de ser um texto, sabe? Tá, você já tava mesclando quadrinho, então. Porque eu tinha feito o TCC já também, né? Isso que eu falo. Então, peraí, volta aí. O TCC, é verdade, você acabou o TCC. Quantas páginas tem esse quadrinho? Olha, eu tenho 50. Tá, é um quadrinho já de médio pra grande porte ali. Sim, eu fiz TE3, louca. Eu tenho os originais, mas eu fico, gente, como que eu fiz isso em tão pouco tempo, né? Acho você chegou a lançar esse quadrinho? Não, eu fiz de forma independente. Até comecei a falar sobre publicar em portal online mesmo. Certo. Mas eu tenho problemas com ele. Normal, também rola muito pra galera que faz tem quadrinhos, é meio que uma primeira approach ali maior. Eu olho pra ele com carinho, assim, eu acho que o roteiro é digno, mas o traço me incomoda muito e... Não sei, eu deixei ele lá, mas eu sei que muita gente acabou achando e lendo, e eu fico assim, meu Sobre Deus. o que fala? É Estilhaços, né? Chama Estilhaço. Sobre o que fala Estilhaços? Foi uma viagem que eu fiz pelo Vale de Jequitinhonha, né, que é a região nordeste de Minas. Eu fui junto com um comboio de doações que a galera faz doação no Natal. Não sei se ainda faz, mas fazia todo ano. Eu falei, me leva junto. E aí eu vou conversando com as pessoas, porque na época é uma região ainda muito, né, estigmatizada e marcada pela seca, pela pobreza. Já foi chamada de Vale da Miséria pela ONU nos anos 90. Então, queria entender um pouco como meio que uma estrangeira observando aquilo e vendo por que era tão conhecida pela pobreza aquela região, né? Ainda é. Enfim, foi uma coisa de viagem mesmo, uma reportagem de viagem. Aí eu passei por mais de 10 cidades, cidadezinhas, assim, coisa no meio do mato. Junto com esse comboio, e fui conversando com as pessoas, e foi bem uma época que estava se discutindo muito os impactos do Bolsa Família já, então acabou sendo um dos temas, um dos capítulos do livro é sobre isso, sobre como o Bolsa Família estava impactando na vida daquelas pessoas, né, e realmente foi uma parte muito, muito densa, assim, do livro. E apresentei o TCC, e foi o primeiro TCC em quadrinhos, né, da Unesp, então... Foi o primeiro? Pô, deve ter tido vários, então não é possível, porque... Eu vejo muita gente fazendo TCC em quadrinhos. Depois disso rolou, já virei banca, já fui participar de banca, já orientei, já muitas coisas. Pô, eu fico curioso, tipo, porque assim, você tava fazendo
você já tava fazendo o quadrinho, né? Não, mas só é TCC de jornalismo, né? Não sei se design tinha algum TCC de quadrinho, entendeu? Ah, sim, o primeiro de jornalismo. É. Ah, tá, em quadrinho de jornalismo. Eu não sei quanto aos outros de qualquer cursos, maneira, mas, tipo, aham. jornalismo em quadrinhos foi Foi o o primeiro. primeiro, aham. É. Tanto é que os professores nem sabiam. Meio como lidar, Eu assim. acabei sendo orientada por um professor de jornalismo literário, né? Que é uma coisa que se Já tem aproxima um paralelo, pouco. aham. Mas ele também não sabia muito bem me orientar. E a banca não sabia muito bem o que dizer. Aí foi aquela discussão sobre, será que isso é sério mesmo? Isso é algo... se isso é algo que leva em conta, né? Todas as técnicas. Quebrou o gelo de uma discussão ali. Então... As que Aí você orientou foram lá também? teve lá, teve aqui, teve muitas E a galera lidou faculdades. melhor quando você orientou? A galera já tava mais preparada, você acha? Sim. É? Ainda tem essa discussão, sempre rola, né? Da ética, né? O quanto tem subjetividade do artista no desenho e tal. Sempre vai ter, Uhum. mas já não é algo tão desconhecido como era, né? Aham. Tipo, quem é Joe Sacco, sabe? Aham. Hoje as pessoas já... Joe Sacco. É incrível, porque pra gente faz quadrinho é o Joe Sacco, né, cara? O cara imenso, né? Se for pensar, ele lançou Palestina em 92, né? Tipo, Sim, cara. 94. Imagina, tem uma trajetória bem longa já do Joe Sacco. E ele tava no New York Times, né? Não é um negócio que você fala... Sim. era qualquer cara fazendo uma imagina. parada, sabe? O Joe Sacco é um desses autores que meio que quebra quadrinho pra muita gente, assim, né? Tipo, então dá pra fazer quadrinho, pode ser não sei o quê. Exato. Ele é o exemplo de muita coisa. Pô, e tem um... Você tava fazendo quadrinho em paralelo, né? Porque o camarão. Petisquinho. Eu nem obrigado. almocei, brincadeira. Eu almocei, mas ele vai ter rango. Que lindo! Gente, é muito chique. Venham nesse podcast, que é sucesso, hein? Só vim pela comida. Tá valendo só pelo camarão, já tá valendo. Obrigado. Valeu, Pedro. Não, e você tava falando... Assim, é legal, você tava fazendo quadrinho em paralelo e já tava desbravando quadrinho. E tava fazendo jornalismo enquanto isso. Sim. Aí no TCC você juntou, né? Qual foi seu processo, assim, pra... Quando você tava fazendo a viagem pro Vale e tal, como que foi sua divisão processual, assim? Tipo, você tava desenhando lá, tava batendo foto pra poder fazer depois? Como que foi meio que processar pra fazer em quadrinho a matéria? Sei lá, não sei como chamar, né? O relato. Eu levei gravador Aham. pra ter as falas. Eu levei uma Cybershot também, se não me engano. Uhum. Famosa Cybershot. Famosa Cybershot. E eu tive... nessa época eu tinha um companheiro que ele queria fazer foto da viagem e foi fazendo várias fotos que me ajudaram a compor o quadrinho, né? Uhum. E foi bem baseado em fotos e anotações também. Anotações em bloquinho. Aí o difícil foi organizar, né? Porque eu tinha muito material. Foram 10 cidades, entrevistei 50 milhões de pessoas. Acho que a maior treta foi filtrar tudo isso e separar nos capítulos, assim. Até né? porque o quadrinho tem essa, né? Uma página de quadrinho é igual uma página de texto, né, cara? Cabe muito pouca coisa numa página de quadrinho. Você tem que espremer ao máximo, assim, né? Uhum. Então, muita coisa ficou de fora, né? Aquela tristeza e tal, mas... Eu fiquei feliz que depois o livro, esse comboio de doação, voltou, né? No ano seguinte, levou os livros para as pessoas. Ah, que legal. Você conseguiu... Fez circular pela galera ali. Sim. Então, teve esse retorno, assim. Acho que foi legal. Aham. Assim, você que fez faculdade de jornalismo vai saber me dizer, né? Mas o processo em si, antes da produção do quadrinho, é muito diferente de fazer se você tivesse feito isso escrito depois? Ou a pesquisa acaba que é meio que é próxima, assim? Pra você, pelo menos, né? O que? O roteiro? Não, eu digo assim, porque assim, tem um trabalho de campo, né? Que você foi fazer lá mesmo, né? Aham. Por você... Eu imagino que você começou sabendo que fazia em quadrinho já. Sim, já sabia. Então você é importante essa parte. Você sabendo o que é fazer em quadrinho, você acha que foi diferente do que seria o normal, assim, pra fazer isso em jornalismo ou não? É mais Acho depois que não. acaba que... Eu acho que a diferença é que você fica com o radar um pouco mais ligado, assim, pra imagem mesmo, né? Certo. Tipo, assim como o vídeo também, acho que não tem tanta diferença. Uhum. É como fazer um documentário. Então você Certo. fala, tem hora que vai ter que ter uma imagem de cobertura. Tipo, tem assunto que é mais abstrato, então não vou ter muito que ilustrar. Eu vou ter que pegar elementos visuais da cena, da situação ali, pra preencher a história com informação, né? Porque a sacada do jornalismo em quadrinhos é que
a imagem também é informativa, né? Ela não é Sim, só um exato, complemento, ela tá ali pra suprimir o que estaria em texto. Uhum. Então você tem que estar todo o tempo pensando se você. A mulher me falou sobre esse assunto, falou sobre, sei lá, violência sexual. Eu vou ter. Como que eu vou ilustrar isso, né? Sem ser Certo. só a cara dela falando ali. Então, ficava meio que pegando esses detalhes, assim, que podiam me ajudar na hora de criar as imagens. Uhum. E o seu desenho é super sintético. Na hora que você foi fazer. Eu não vi esse, né? O estilhaço eu não vi. Talvez nem pra ver. Os Não, os mentira, outros eu dia li. eu vou fazer as pazes com ele e vou publicar. Os outros eu consegui. Eu vou postar o estilhaço Não, na eu tenho internet tanto agora. problema com esse livro que eu não tenho nem os arquivos mais. Eu não tenho. Eu não sei, eu perdi Como assim? as páginas finais. Eu tenho os originais. Ah, você fez um papel. Ah, graças a Deus. E assim, tão letreirados à mão e tal, mas assim, toda a finalização digital eu perdi, tá ligado? Meu Então, se eu Deus. quiser republicar, eu vou ter que mexer nisso, assim, sabe? Vai ter que trabalhar em cima. Imagina, nunca vou fazer isso. Só se alguém quiser, eu interagindo com a câmera. Se alguém quiser fazer Eu falei, esse vou trabalho fazer. de resgate histórico, fique à vontade, porque assim, eu não vejo tão cedo isso acontecer, viu? Não vejo o futuro. Não vejo futuro. Mas você tem um desenho super sintético. Tipo, quando você foi fazer esse. Quando chega Se eu comer, na. depois vai ficar fazendo barulho. Ah, imagina. Todo programa a gente come, não tem essa. Eu fico pensando assim, porque, tipo, eu gosto muito de Osako, né? Uhum. Então, tem essa parada que ele fala, tipo. Não tá Tá pegando. ouvindo eu mastigar? Não tô ouvindo, não. Ah, então tá bom. Tem essa parada que, tipo, ele fala em várias entrevistas, tipo. Tanto que no começo dele, os quadrinhos dele, acho que ele tinha até uma paranoia meio de conseguir desenhar mais fotorrealisticamente cenários e tal. Ele foi rebuscando o desenho dele, mas acho que ele conseguiu trazer mais pro emocional. Assim, não, vou aproveitar e passar a emoção que eu quero, assim. É. Mas, tipo, na hora que você vai desenhar uma página de quadrinhos, sendo que você falou com a pessoa, né, viu e às vezes fotografou o lugar e tal, tipo, tudo que você for botar no quadro é um elemento narrativo, assim, né? Tipo, você... Qual que é meio o seu processo de pensar, assim? Tipo, o que eu vou desenhar desse lugar aqui? Tipo, o que é importante pra mim contar essa história visualmente, assim? Acho que você comentou que o meu traço é sintético, mas quando eu desenho jornalismo em quadrinhos, ele é um pouco mais detalhado. Ah, não, com certeza. Não dá pra ver a tem um diferença. apego realista nem nada, mas eu Das sinto que eu tiras pra preciso... reportagem é diferente. Dá pra ver. Porque a tira é um movimento contrário, né? Quanto mais universal, né? Quanto mais o traço for simples, mais as pessoas se identificam com situações diferentes, né? E quanto... no jornalismo é o contrário. Quanto mais realista, né? Quanto mais informação tiver, mais a pessoa acessa aquela realidade, né? Eu acho que a tira é uma coisa mais... Entra mais num lado subjetivo, né? Do que a pessoa vai interpretar ali da Faz piada. total enfim. sentido, né? Até o Coiso fala isso... Aquele desvendando os quadrinhos, sabe? Do Scott McCloud, McCloud, aham. Ele fala dessa coisa, né? Quanto... Dos cartoons, né? Quanto mais cartoonizado, mais o sentimento que aquele personagem vai expressar é universal, né? E quanto mais realista, mais... Ele é mais pra fora, né? Ele é mais Total. sobre o mundo e não sobre, essa- sobre si, entendeu? É uma das teorias que eu gosto desse livro, é essa. Eu acho bem legal. aham. Eu penso nisso. Óbvio que tem o próprio Guy Delisle, né? O francês que faz um cartoon jornalístico, mas ele faz os personagens são cartoonizados, mas os cenários são complexos. Então, Aham. eu faço um mais ou menos ali, porque eu também não me acho uma grande desenhista, não. Mas eu preciso... Aí, por exemplo, os cenários, né? Geralmente é uma coisa que importa bastante. Então, Certo. as roupas, né? O jeito que o personagem tá vestido e as expressões faciais também. Uhum. Então, isso acaba influenciando na escolha, assim. Mas eu costumo dizer que, cara, qualquer pessoa que faça jornalismo que seja, assim, documentário ou vídeo, né? Enfim, também tá ali com toda hora manipulando as imagens, né? Ou uma fotoreportagem, né? Então, É verdade, aham. acho engraçado que o quadrinho ele é mais cobrado, né? Por essa manipulação. Mas essa manipulação tá Não é até... diferente, na verdade. aham. Tá do texto à imagem, ela tá em todas as nossas produções, né? Exato. A importância que eu acho que é diferencial é o comprometimento que você tem com a apuração.
Que é isso, você não vai só contar uma história, você vai trazer dados, você vai fazer aquela informação ser checável por outras pessoas. Você vai tentar entrevistar um mix de pessoas que seja... que traga a complexidade do tema. Então, isso são coisas que do jornalismo, um bom jornalismo vai ter, entendeu? Certo, Às vezes tem um bom quadrinista que não faz um bom jornalismo e o trabalho fica muito vago, né? Mas a apuração é o que importa, assim, é se você, de fato, você está trazendo informações apuradas e checáveis, assim. Certo. Porque, bem da verdade, uma fotografia ou uma matéria em vídeo dá pra você editar de maneira que fique altamente persuasivo pra qualquer lado que você quiser também, né? Até lembrei agora quando eu ganhei o Herzog, né, um prêmio de jornalismo. Sim. Eu acompanhei a votação, né? Então todos os jurados estavam comentando por que eles votavam em tal trabalho. Aí na minha categoria, que foi arte, né? Sim. Um dos jurados falou, mas essa matéria que foi sobre a Cracolândia podia ser um vídeo, podia ser um texto. Por que ela fez em quadrinhos? Mas eles perguntam a mesma coisa pra quem faz vídeo, tipo, por que você fez um documentário? Tipo, ninguém pergunta isso, tá ligado? Imagina a narrativa, não é a imagem em si que vai definir, é como você conta a história. Ele meio que tentou desmerecer ali, falando que, isso não precisava ser um quadrinho, Sim. embora precisasse, porque eu não podia entrar com câmera na Cracolândia. Ele quis desmerecer dizendo que, mas isso podia ser um texto. Mas, óbvio, tudo podia ser um texto. Como se no texto não desse pra você conceber a realidade a partir do que você tá fazendo, tanto quanto você faz um desenho, agora ninguém né? pergunta, né, pro repórter de texto por que ele tá fazendo um texto. Por que você não faz um quadrinho, então, né? A gente pensa que não, mas é curioso, né? Quando a gente sai pra campos mais diferentes, assim, por exemplo, jornalismo em quadrinho. Enfim, acho que a gente tem umas amostras mais práticas do quanto o quadrinho é marginalizado mesmo, né? Tipo, a galera não leva a sério, né, cara? Não tem como, assim. Mas, essa acho que é uma parada... Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, assim, porque a gente tem um autor, o Box Brown, que ele faz... Ele chama de documentários em quadrinhos, né? E frequentemente ele aborda, enfim, assuntos, né, de não ficção, etc. E ele fala muito isso, ele fala, olha, eu não tenho uma expectativa de não tomar um lado quando eu vou contar uma história. Porque ele falou, porque é uma história, né? Então o que eu faço é tentar ampliar ao máximo o campo da minha pesquisa, a minha coleta de dados, etc. Para que eu garanta que eu vai ter um corpo de informação bom o suficiente para eu poder distinguir o que eu quero falar, o que eu não quero falar, como eu vou moldurar e tal. Mas assim, quando você tá fazendo uma reportagem em quadrinhos, e isso é uma questão para você, assim, tipo... Eu sinto que isso é uma coisa que a galera traz muito hoje em dia, né? Tipo, você tem que ser... Como pode dizer? Imparcial. Você tem que ser imparcial. Eu não acredito em imparcialidade. Eu realmente não acredito, assim. Então, quando você tá fazendo... Quando você vai emoldurar ali, né? Você vai fazer uma história, porque... Poxa, você tem reportagens que são incríveis, assim, e elas ocupam poucas páginas, né? Tipo, quando você vai escolher o que você vai moldurar ali, como que você vai contar essa história, quais são os critérios que você acha que estão lá na base, assim, do que você vai começar a construir, assim? Como eu tenho trabalhado, quando eu faço reportagem em quadrinhos, eu acabo fazendo sobre temas que eu quero muito fazer, né? Coisas que eu proponho, geralmente. Isso que eu ia falar, geralmente você que traz as pautas. Sempre são coisas que eu quero muito fazer, até porque eu faço pouco, porque paga mal. Não é que paga mal, é que paga... É muito trabalho pro tanto que a imprensa oferece, né? Sim, sim. Então, eu só faço quando eu tô na pilha mesmo. E aí o meu recorte... Acabo pensando no recorte de direitos humanos mesmo, que favoreça pessoas que, em geral, são invisibilizadas. Então, eu quero que elas leiam e falem... Pô, eu me senti representado aqui, me senti retratado com dignidade, sabe? Porque é isso que a imprensa, principalmente nesses temas mais espinhosos, assim, é o que a imprensa, digamos, tradicional não faz, né? Ela só vai pro noticiário policial, só vai para um lado punitivo. E isso já tem muito, eu falo, não vou fazer isso, não vou compactuar, não vou ouvir o lado de quem acha que tem que bandido bom é bandido morto, entendeu? Sim. Isso daí já tem todos os exaustão, canais, né? já tem todos os noticiários mal feitos, que eu acho um crime. Concordo. Então eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer eu me preocupo sempre em humanizar as histórias, as pessoas que estão contando essas histórias. Uhum. Então esse é a base, assim. Certo. E você estava falando que você
enfim, você começou ali propondo umas coisas pra trip, etc. É, a primeira coisa sua que saiu era o quê? Era uma matéria em texto com coisa em quadrinho ou já era um quadrinho? Ai, a primeira. Eu acho que. Eu não lembro qual foi a ordem, mas eu teve uma que eu fiz toda em quadrinho. Foi bem experimental, assim, nem eles sabiam muito bem como publicar. E teve uma que era já texto e quadrinho, né? Texto misturado com quadrinho. Essas foram as primeiras que eu fiz, assim. Uhum. É... E falando sobre o quê? Ai, a primeira. Essa que foi toda em quadrinhos era sobre cultura maker. Que era uma coisa que na época tava meio que. Tipo bafafazinho, igual o chat GPT, sabe? Todo mundo falando. Aí fui lá conhecer uns Fab Labs e ver o que é essa coisa de maker, do it yourself e tal, tal, tal. E aí eu fiz um quadrinho ainda misturando foto. Olha que lambança, meu Deus. Letrado à mão, nossa, uma loucura. E aí acho que aí teve outra que aí depois eu fiz mais algumas sobre temas de comportamento, uma sobre arquitetura vista do ponto de vista das mulheres, como seria a arquitetura, né, se mais mulheres estivessem participando do planejamento urbano e enfim, da construção das cidades. Essa foi bem marcante. Caraca, são também. Temas bem amplos. Uma coisa vai pra lá, outra vai pra cá. Entendeu? São coisas Essas são pautas que você cavou também? É tudo. Quando a gente é freelancer, geralmente a gente sugere tudo, né? Muito difícil. Essa é uma curiosidade que eu tenho, porque eu não entendo nada, né, como funciona. Tipo, ainda mais uma revista tipo a Trip, assim. Essas estão falando, foram todas pra Trip. Isso, Tipo, você chega com a pauta. Tipo, vê isso aqui te interessa. E aí você desenvolve ou não? Você chega com o negócio pronto? Não, eu mando. A pauta geralmente são 2, 3 parágrafos, assim, explicando por que é importante falar disso e quem você pretende entrevistar. Certo. Basicamente isso. Tipo, se vocês bancarem, eu faço. E como freelancer, você não tá dentro da redação, né? Então você que. É muito difícil ser demandado, né? Uma pauta encomendada, assim. Porque essas publicações costumam ter uma redação fixa, assim, também. Isso, Tá. Tanto é que eu fui freelancer da Trip e depois fui trabalhar lá fixa. Aí já tinha matérias. Aí eu fazia mais matéria encomendada, assim, matéria de outras. Aí não era mais você pautas de outras pauta, pessoas do geralmente. que as minhas, assim. Certo. Mas isso tudo em quadrinho ou não? Não. Variável. Aí eu era contratada de texto. Aí, eventualmente, eu sugeria, rolava uns quadrinhos aqui e ali. Você faz os dois ainda ou você faz só quadrinho hoje em dia? Olha, eu faço os dois. Mas no último ano, eu peguei mais trabalho de quadrinho do que texto. Legal, Que foi que eu fiquei meio assim, né? Agora eu tô uma virada. Bem ferrada, na verdade. Mas tava rolando, que eu faço muita coisa também pra terceiro setor. Tá uma maré ruim, né? Não só pra mim, como várias pessoas autônomas. Mas eu faço bastante coisa pra ONG também, pra alguns portais mais esporadicamente. E aí foi virando, assim. Certo. Mas o texto ainda... Eu trabalho com texto, ainda pretendo voltar. É que eu fiquei um tempo meio parada pra terminar meus livros e agora eu tô de volta ao game. Terminar seus livros, como assim? Livro, que eu tenho que publicar um livro, né? Olha aí. Tipo, editora e tal. Mas você tem alguma coisa encaminhada já? Tem muitas novidades para este ano. Mês que vem vou publicar o primeiro, que é um quadrinho autobiográfico, pela editora, chama Universos. É uma editora que não publicava quadrinhos, começou a publicar agora. Acho que eu conheço o Universo, na verdade. Universo. E aí, eles me convidaram pra publicar uma história que eu já tinha sobre depressão e ansiedade. Aí eu criei mais uma história inédita. Certo. Sobre positividade tóxica. Que é tudo meio interligado. Né? Ótimo tema. Aí vai sair na Pokécon. Agora já? Tá. Imagina, daqui a pouquinho. Só que assim, né? Com a artista problemática, eu entreguei faltando 5 minutos para enviar pra gráfica. Então eu fiquei meio que nisso no começo do ano. E aí, em agosto, mais ou menos, vai sair Pela Veneta, né? Sim. Um compilado de tiras, mais uma história inédita também. Certo. E vamos puxar então um pouco, vamos voltar para storyline. Você estava fazendo essas primeiras, aliás, você estava propondo essas primeiras matérias para Trip, etc. Começou a ter essas coisas. Acho que dá para dizer que você tem meio que duas linhas no seu trabalho, assim, né? Tem uns quadrinhos de reportagem e acho que o resto da produção tá nas tiras, ou não? Né? Que ali tá mais no autobiográfico, tá no... E que nem você falou, enfim, traz uma miríade de tema ali, vai fazer piada, etc.
Você começou... a tira que você tem agora é uma tira na TPM, certo? Uhum. Você tem isso de material fixo saindo, vamos dizer assim? Isso. Ou tem mais alguma coisa? Comecei a publicar cartão de tecnologia também num portal chamado Mobile Time. Aham. Mas isso faz um mês. Mas as tiras da TPM tem desde 2020. Sim. Março de 2020. Uhum. Então tem Nossa, mais bastante. isso começou e na todo beira da domingo pandemia. sai. Mas foi por conta da pandemia Foi mesmo. por causa da pandemia mesmo. Aham. Eu comecei a fazer no meu perfil, aí eles gostaram, né? Eu propus pra fazer pra lá. Uhum. Eles queriam conteúdo novo na internet, e aí eu comecei a publicar. Eles vieram atrás, você propôs? Eu propus. Cara, você tem que propor muita coisa mesmo, né, cara? Meu filho, aqui a minha vida é proposta. Mas acho Cansada. eu não sei se isso vem meio do jornalismo, porque eu acho que... Eu tenho a impressão que pra... Num geral, assim, quadrinho, a galera não faz tanto isso, cara. A galera fica meio que esperando, assim, aparecer alguma Meu coisa. filho, se eu esperar não acontece nada na minha vida, não. Mas acho que também essa coisa do quadrinho, né, ser meio desprezado na imprensa, então... Aham. Por mais que tenham lá os artistas que sempre publicam, pra qualquer outra coisa que não seja tirinha de jornal, Sim. tipo, "Ai, pra que a gente vai fazer isso?" Aham. Só que, obviamente, com a rede social, estão vendo, né? Estão percebendo nos últimos anos que Sim. o negócio funciona muito bem, sabe? Uhum. E Você aí- produz pra internet, né? Eu sei que você faz coisa pra Piauí, já etc, mas falando especificamente da tira Isso, da aí TPM, todo elas estão na domingo sai internet. no Instagram da TPM. Certo. Toda semana eu faço. E foi bem importante esse movimento, assim, porque eu fazia, mas não tinha uma obrigação, né? Então, Faz diferença, né? quando chega o deadline da semana, eu tenho que tirar um assunto né, De lá. de lá. E isso me fez melhorar Uhum. muito, assim, me fez ter um processo muito contínuo, assim, né? Tô sempre alimentando. Aí eu fico pensando, nossa, quem faz todo dia, né? A galera do Jornal Diário deve ser uma insanidade. Malemar Porque compreendo como funciona. uma vez por semana já é bem louco, assim. Você fala, meu, Uhum. tanta coisa acontecendo e ao mesmo tempo, o que eu vou falar? Sim. Tem hora que dá uns brancos, assim, mas até hoje eu nunca falei, nenhum fim de semana. Aham. E você produz pra internet. Você tá falando, você começou lá com o Salsicha em Conserva. Uhum. E ali meio que já pegou um certo público ali e tal. Você sente que seu trabalho teve uma projeção maior por causa desse trabalho contratado, por exemplo, ou não? Sim. Sim, fez Com diferença? certeza, com certeza. Eu acho que eu comecei 2020, antes de ter a sessão de tiras, eu tinha 5 mil seguidores no Instagram, agora eu tenho 50. Sim. Tipo, que aí vai replicando em outros meios, né? Saiu bastante coisa já no Quebrando Tabu, no Mídia Tudo ali Ninja. meio que na mesma rede, é fácil de redirecionar, né? Então, obviamente, traz visibilidade. Até uma questão que eu pesquisei no meu mestrado, que era sobre mulheres, né? Que publicam na internet. Aham. Um tema, assim, bem próximo. E aí, uma das reflexões que eu trago na dissertação é que é muito legal, a internet abre essa possibilidade, né, de autopublicação e a um preço, né, um baixo custo e sem precisar tanto dos filtros, né, de outros meios, mas de onde vem a credibilidade do seu trabalho, como que seu trabalho precisa ser falado, entendeu? Por isso que Sim. a importância da mídia especializada, deste podcast, desse videocast, Aham. é falar sobre, porque não adianta você autopublicar. É muito Sim. raro o caso de uma pessoa que faz tudo sozinha e não é reconhecida por nenhum outro lugar. Sim. É muito raro ela se consolidar, né, no rolê, assim, e ganhar dinheiro, né? Porque é isso, no final é um na trabalho. prática. Aham. Então, era uma questão que eu discuti na dissertação, né? Tipo, legal, a internet de fato abre muita possibilidade, mas ter o aval de uma editora, ter a imprensa falando do seu trabalho, ou validando o seu trabalho, ou premiação, ou evento, tudo isso facilita para que você continue fazendo, né? Quantas pessoas abandonam, né? Quantas pessoas que a gente conheceu e não fazem mais que parar de quadrinhos, fazer sabe? quadrinho, com certeza. Porque realmente é muito... Se você não tiver essas formas de espalhar seu trabalho, ele fica ali restrito né, na sua possibilidade de trabalhar em cima disso sem ganhar, sabe? Sim. Que é essa a realidade do produtor de conteúdo da internet. Concordo, cara. A gente tem o projeto com narrativas periféricas, né? Que
enfim, né, formação e publicação de autores da periferia de São Paulo e tal. Tá, o Caio que tá trabalhando aqui, a narrativas, inclusive. Caio. E isso é uma parada que a gente tava falando, né? Porque a galera tava. A gente tava tendo essa conversa ali nas reuniões internas e tal. Tipo, como é importante, porque assim, a gente poder. Né, você dá. São 8 meses de formação, etc. E a formação, pô, a pessoa vai aprender a fazer quadrinho, etc. Vai entender meio que alguns meandres do meio também, é óbvio, mas. Mas assim, você não existe. Mesmo que você publique na internet, né? Tipo. Isso já é um meio caminho andado, vamos dizer assim, se você conseguir alcançar as pessoas. Não, se você conseguir ter frequência, né? Exato, se você tiver frequência, conseguir Já alcançar as é pessoas. um Pra ter grande frequência, desafio, né? tu já precisa ter alguma base ali também pra conseguir, né? Mas, assim, hoje em dia eu acho que eu tenho claro essa concepção. Se você não tá no meio, você não existe pras pessoas do meio. E a maioria do que você vai ter de trabalho, pô, é quadrinho, já é escasso fazer quadrinho no Brasil, já não é muito Já trabalho, é o nicho né? do nicho. Então, assim, o que você for conseguir ter, não vai vir das pessoas que estão lendo seu trabalho na internet, vai vir das pessoas do meio que você conhece, dos contatos que você faz. Se você tá num evento, você existe pras pessoas, de repente, né? Tipo. Então, essa foi uma parada que a gente pegou muito do primeiro ano do Narrativas, assim, tipo. A gente se ligou, olha, tipo, se essa galera não tiver inserida de verdade no meio, no negócio, não existe mercado meio pra eles, assim, tipo. Eles vão ser só mais umas pessoas produzindo que não conseguem firmar os contatos, porque eles não vão ter a grana pra ocupar esse espaço desse evento, não vai conseguir estar aqui, né? Pô, se você já não ganha dinheiro, pô, a gente vai ficando mais velho, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Tipo, como que você vai continuar Exato. fazendo e tal? É toda uma sustentabilidade bem complicada, assim, né? Sim. Isso é uma parada que eu acho impressionante. Você é bem correria, assim, né? Tipo, você meio que deu um Eu jeito, escolhi assim. estar num lugar, na imprensa, assim, tipo, acho que Sim. como eu já tinha, né, essa abertura e essa experiência, eu fui tentando cavar lugarzinhos na imprensa, Uhum. porque isso trazia legitimidade pro meu trabalho, Sim. né? Eu nunca fiz sozinha um financiamento coletivo, por exemplo, que é um caminho também que ajuda muita gente, mas eu achei que eu preciso, né, ainda me consolidar com edição, com alguém olhando atentamente pro meu trabalho, né? Acho que a edição é muito, ela enriquece muito o trabalho, Concordo, assim. Ter alguém que vá lá e fale, ó, isso aqui, sei lá, o espaçamento da letra tá ruim, tipo, cara, isso muda for, tudo, assim, sabe? Então eu escolhi esse caminho. Tem outros caminhos possíveis, mas como eu faço jornalismo em quadrinhos, eu achei que faria mais sentido, assim. Mas é isso, só publicar na internet e achar que vai bombar, não vai rolar, tá ligado? É verdade. A não ser que você seja muito gênio, sei lá, acho que nem isso, mas porque o Instagram não se importa com gênios, né? Ele vai continuar não entregando o seu conteúdo. Sim, ele não vai ter esse critério. Ele não vai achar que você é um gênio. Então, é isso, acho que ter mais essas estratégias mesmo, né, como artista. Que no fim, às vezes, a gente se ocupa mais disso do que de ser artista. Eu mesma Sim. falo, gente, Faz, se eu não você tivesse que se ser o planeja contador, muito? o financeiro, o RH de mim mesma, A empresa eu ia inteira, desenhar né? muito mais, entendeu? Sim, é verdade. Você se planeja muito assim, tipo. Que tá aí um negócio que é difícil, né, cara, como artista, que é tipo. Achar o equilíbrio, tipo, tá, o que eu quero fazer, qual que é a disciplina pra conseguir fazer o que eu quero, o que é viável dentro dessas duas coisas e tal. Sim, às vezes parece, tipo assim, o que dá dinheiro, o que é viável e o que eu O que quero eu quero fazer. fazer, aham. Às vezes eu tô nessas. Assim. Mas você se planeja muito assim? Tipo, você é uma pessoa organizada nesse sentido? Tipo, eu quero chegar aqui, então eu vou tentar isso, isso, isso? Ou não? Não. Você vai meio de trabalho pra trabalho, tentando se achar, assim. Eu não sei bem o que eu quero, onde eu quero chegar. Na verdade, eu queria muito ter um livro. Isso estou realizando pela primeira vez agora, em 8 anos de carreira. O livro por editora, né? Sim, sim. Esse era o objetivo. Agora, do jornalismo, assim, foi meio que acontecendo, assim. Não tinha um plano, não. É difícil ter um planejamento de carreira pra essas coisas, né, Eu cara? Tipo, não é uma coisa tão linear, assim. Às vezes eu tô meio perdida, tipo, Não é tipo crise. ser médico, sei eu lá. tenho... Você não sabe pra onde você vai, né, cara? Tipo, e não tem um mercado, não tem uma carreira, né? Tipo, não dá pra falar que você... Tipo, por mais foda que você seja, você não tem uma carreira, tipo, Não. de quadrinho, né? Você vai tentando, né? Sim. E eu tento diversificar as coisas pra se faltar aqui, eu tenho ali, assim, né?
Uhum. Tipo, tava trabalhando mais com texto, aí o quadrinho começou a ter mais proposta, então eu fui mais pra esse lado, mas tenho texto ainda, sabe? Eu tenho plano B, Uhum. C, D. Porque, tipo, agora tá O péssimo. plano B, CD tá mais organizado que quase todo mundo já, então. Eu sempre fiquei aflita de fazer uma coisa só e essa coisa não dá certo. Então... Uhum. Aí eu, tipo, ano passado fiz festa, sabe? Eu sempre tô buscando jeitos novos de ganhar dinheiro. Mas quando eu tô muito perdida da cabeça, assim, que acontece com certa frequência, né? Até por conta da depressão, ansiedade, Uhum. eu volto no que me move, assim, né? Que é Certo. essa necessidade de atuar, que meu trabalho seja positivo pro coletivo, sabe? Certo. Então, Você acha que o núcleo principal pra você tá aí, né? eu tenho que voltar. Às vezes eu tô aqui, ó, viajando, o que eu vou fazer da vida? Meu Deus, fiz tudo errado. Mas eu volto, tipo, tá, o que eu sei fazer? Quem que eu quero ajudar? Que pessoas precisam ser ouvidas? Uhum. Vamos lá. Daí, nisso, eu vou tentar ganhar dinheiro também, porque é o meu trabalho, entendeu? Claro. Então, eu sempre volto, assim, nesse lugar, que é o lugar de onde tá a alma da coisa, assim, né? Sei lá. A primeira reportagem em quadrinhos que você fez, que foi mais pra esse lado, foi qual? Fora o próprio estilhaço, né? Eu digo dessas depois, assim. Cara, eu acho que foi. Nossa, teve tanta coisa. Mas eu comecei a me envolver com questões da Cracolândia desde 2018, mais ou menos. Certo. Aí fiz uma reportagem depois disso para Pública, Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Que foi qual? Eu ia fazer um especial sobre cárcere também, com quadrinhos, mas acabou. Ele foi cancelado por causa da pandemia. Ah, sim. Então eu tava bem envolvida, tal, mas aí não rolou. E depois veio esse da Piauí, que foi o premiado, né? Uhum. Que foi Mulheres da Cracolândia. Isso. Aham. Mas eu já tinha feito antes outras coisas. Certo, E certo. tinha dado oficina para pessoas em situação, né? Uhum. Pessoas em situação de rua e em redução de danos. E acho que foi isso, assim. É sempre que eu tô muito perdida em mim mesma, dentro de mim mesma, eu tenho que falar, não, pera, preciso sair aqui, que, sabe, só a minha cabeça não tá dando, não tá legal. Tá difícil, tá difícil. E qual foi das piores? Foi essa aqui, né? Que saiu Mulheres na Cracolândia, né? Essa daqui. Aham. Que saiu ano passado, janeiro do ano passado. Certo. Que foi a que ganhou, que foi a que te levou ao O Prêmio Herzog, Herzog, né? E foi minha primeira reportagem pra Piauí, tipo. Aham. Um processo super complicado, porque acho que eles não tinham publicado reportagem mesmo, assim, né? Sim, Aí no a começo... Piauí tem uma relação grande com quadrinho, mas eu não me lembrava de trazer uma reportagem em quadrinho lá. Então, aí foi meio esquisito no começo pros editores, né? Tipo, mas isso é reportagem, então tem que passar pelo texto. Será... sabe, Como assim, a gente lida com isso como aqui? lida com isso? Aí rolou. Quantas páginas ele tem mesmo? 4. São 4, né? Quanto tempo você levou? Nossa. Do começo da sua pesquisa até ter o quadrinho. Porque, pô, a pessoa vê 4 páginas de quadrinho já não sabe o trabalho que dá. Quando tem uma pesquisa atrás, então... Eu acho que assim, se for condensar todos os processos, deve ter dado uns 2 meses, assim. Mas acabou durando uns 4 por conta da pandemia, né? Dificultou muita coisa. Eu não tinha dia que eu não conseguia ir até lá, né, na Craco, no fluxo, por conta da operação policial. Sim, sim. Então eu fiquei várias semanas esperando melhorar pra poder sair. Com medo, né? Eu apurei isso foi no primeiro ano da pandemia, né? Então tava bem difícil, assim. Imagina. Não, primeiro não, segundo. Segundo. Mas ainda tava bem... imagina. Bem complicado. Já tá no ar o medo só enfim, né? Pela condição pandêmica, né? Exato. Mas é isso, acho que entre roteiro, aí no jornalismo também tem, quando você faz uma reportagem, o vai e volta é muito, muito intenso, né? Tipo, eu entreguei o roteiro em texto, aí tem uma edição, aí eu arrumo, aí devolve, aí depois vem o roteiro storyboard, digamos. Aí vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí quando você termina a arte, ainda vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então demora muito. O que é ótimo, porque realmente
vai pincelando, né? Vai É legal, que acaba que lapidando o você tem um trabalho. processo de... Por mais que, por exemplo, talvez a Piauí não soubesse lidar com uma reportagem em quadrinho, mas é legal que você acaba tendo um processo de edição que também vem de um outro lugar que geralmente as pessoas do quadrinho não vão ter, né, cara? Não é tipo Sim, não é um editor de quadrinhos, né, cara? Tipo uma pessoa que tá preocupada com... Até porque não vai saber nem lidar com a parte de quadrinho, com a é, outra parte do que você tá fazendo, assim, né? com a parte informativa mesmo, Aham. coisa que é uma precisão, né? Você tem que ser preciso, você não pode Uhum. jogar uma informação ali e não explicar, tudo tem que estar muito bem contado, assim, né? Uhum. Então, é um processo muito desgastante, mas muito enriquecedor, assim. Ah, imagino. E tem uma parada que, assim, a gente fala muitas vezes, né, tipo, o prêmio é legal, mas, tipo, também não é o mais não sei o quê. Mas faz diferença, né, cara? Tipo, hoje em dia, a maioria das coisas que eu vou ler, tipo, associadas a você, ou quando ou tem alguma citação, alguma coisa, as pessoas falam do prêmio Azog, né? Eu Fala. acho que ainda mais por ser um prêmio externo da área de quadrinho, né, cara? Que a galera do quadrinho deve ficar ainda mais... Mas, tipo, meio que é alguma coisa que muda um pouco a vida, a carreira, assim, tipo, quando acontece, tipo, tem uma percepção diferente. Tem uma amiga minha, por exemplo, a Monique Malcha, é uma escritora de Belém, né? Pô, quando ela foi finalista e ganhou, né, do Jabuti, nossa, cara, é muito diferente. Você vê como faz diferença, o tanto que as pessoas passam a falar do trabalho dela, assim, e tal. Uhum. Você sente que fez uma diferença grande, assim? Cara, eu sinto. Acho que é isso, de falarem mais, de procurarem mais pra... Trouxe mais emprego? Ainda não, viu? Trouxe reconhecimento, credibilidade. Cruel, cruel. Mas assim, aguardando cair na minha conta essa fama aí. Faltou Mas o Pix. faltou o Pix. Mas assim, tá bem ruim esse ano. Nossa, geral que eu converso tá falando que tá ruim. Pra Tá difícil, freelancer, né? né? Aham. Pelo menos. É, mas eu acho que o grande ganho foi pro jornalismo em quadrinhos, assim, mais do Sim. que pra mim, É, porque, mesmo na PUI deve ter quebrado um gelo pô, é um legal. A galera prêmio falou, de pô, ganharam um jornalismo. prêmio, né, cara? É, tipo, já tiveram outros trabalhos premiados de jornalismo em quadrinhos, mas Uhum. sempre bom, né? Quando jornalismo em Sim, quadrinhos sim. é visto como jornalismo. Claro, Então, acho claro. que a categoria está ganhando. Com certeza. Até porque agora vão oferecer pauta lá e não vai ser aquela coisa, ai meu Deus, o Uhum. que fazer com isso, Será que sabe? vale a pena isso aqui? É, até que nem você É, falou, até no e a ambiente Piauí também acadêmico. é É. uma publicação muito respeitada, né? Sim. Tipo, sempre quis publicar na Piauí. É, inclusive foi a convite, né? A primeira que eu fiz, que foi essa que ganhou, foi a convite da diretora de arte, Aham. que é a Cecília Marra. Então nem fui eu que procurei, assim. Que eu falava, vai, nunca vou publicar na Piauí. Mas ela me procurou, falou, não, já conheço seu trabalho, faz assim, assim, E acho que foi assado. pelos quadrinhos mesmo. Ela, É, ela te chamou pra fazer uma reportagem em quadrinho. isso. Ah, que máximo. Aham. Porque eu já tinha feito uma parecida pra agência pública. Sim, sim. Só que com outro recorte e tal. Uhum. Aí. Aí foi rolando, assim. Eu acho que esse reconhecimento é importante. É, e às vezes. E é um alívio, assim. Eu sinto um alívio, porque tanta ralação, né? Você fala, de repente, pô, ganhei um prêmio, que da hora, né? Tipo, acho que É. a ralação valeu a pena e devo estar no caminho certo. Uhum. Talvez não tão financeiramente falando, mas Não, tudo bem. É em quadrinho, a gente termos também não tem essa de. expectativa Será também. que estou fazendo algo decente? Acho que sim. Aham. Foi durante a Covid você fez, né, uma matéria em quadrinho, não me lembro o nome agora, que era sobre, enfim, sobre a associação, né, e a reação xenófoba, geopolítica, pandemia e tal. Ali, por exemplo, assim, você fez esse primeiro que é o Mulheres na Cracolândia, primeiro não, mas enfim, você deu pra entender. Primeiro na Piauí. Exato. E as duas foram na Piauí, né? É. Tá. Você fez esse primeiro e tal. Eu não sei se tem alguma diferença, tipo, se a pesquisa de campo é mais óbvia, assim, porque você tá falando da Cracolândia. Quando você vai falar de um tema mais amplo, assim, você ainda assim, né? Só ler o quadrinho, você tá ali destrinchando. Você vai falar com uma pessoa, você busca uma narrativa, etc. Mas, tipo, é muito diferente abordar um tema mais localizado de um tema muito amplo, assim. Uhum. Acabou sendo mais uma pesquisa documental mesmo, né? Uhum. Eu acabei usando várias referências de notícias que tinham saído sobre isso, pesquisas. O personagem mesmo foi que tinha uma história mais emblemática. Eu Sim. entrevistei outras pessoas, mas a história dele meio que juntava tudo que eu queria falar, né? Tudo que esse assunto Sim. demandava.
Mas eu acabei usando muita referência de internet E mesmo. como que você chegou nele, especificamente? Como que eu cheguei nele? Você lembra? Chegou a ser veiculado, sei lá, agressão verbal que ele sofreu, alguma coisa assim, saiu na internet, alguma coisa do Não. gênero? Nossa, boa pergunta. Não lembro como que eu cheguei nele. Porque é tanto labirinto que você vai caminhando. Uhum. Mas que... Eu acho que foi por Instagram, porque às vezes a gente usa esse artifício, né, de publicar. Eu publiquei no Stories. Preciso falar com alguém Aham. que tenha sofrido Alguém episódio. conhece alguém, Aí aham. alguém marcou essa pessoa, e Olha só. essa pessoa aceitou falar comigo. Assim como foi com outras pessoas que eu entrevistei, né? Uhum. Vieram por meio do Instagram. Uhum. E o bom de ter bastante Isso que eu ia seguidor falar. é isso, né? O bom é que você Porque, ganhou bastante porque é caminhos agora. tem mais chances de encontrar, né? Dependendo do assunto. Uhum. E ali você tava na pandemia, obviamente, né? A outra você tava na pandemia, mas essa você tava trancada em casa fazendo uma coisa que era global, assim, vamos dizer, né? Tipo, quando você vai partir pra esse negócio, pro pensamento imagético dessa história, assim, tem uma liberdade maior ou ainda é uma coisa bem do tipo, não, vamos fazer uma coisa mais concreta, porque não dá pra desviar muito, já que é jornalismo, assim. Não, acho que ficou mais viajado, assim. Tipo, Aham. tem uma cena do Abre, assim, que é um quadradão. Eu não trouxe aqui. Mas Uhum. é basicamente mais de meia página só de pessoas asiáticas caminhando pela rua. Aham. Eu falei, acho que vai ficar bonito. Uhum. E tinha ali, né, estudos de fenótipos que ia ajudar a contar o resto da história. Uhum. É, Era uma pauta cara, você. Foi a primeira vez que você falou sobre isso, não sobre o caso da Covid especificamente, né? Mas sobre, enfim, preconceito, né? contra pessoas amarelas. Exato, xenofobia, etc. Ou não? Não, eu já tinha feito pra Trip em texto. Ah, em texto. Tem uma Aham. reportagem gigante que eu fiz sobre isso. Mais especificamente sobre preconceito contra nipo-brasileiros. Uhum. E foi em 2019. Certo. Já tava bem conectada com esse assunto, assim. Uhum. Aí eu vi que na pandemia foi agravado, né? E trouxe outras nuances do preconceito, né? Uhum. É engraçado porque você tá em uma. Você tá. A gente tá nos quadrinhos, a gente tá acostumado. É quase todo mundo que assiste esse negócio faz quadrinho também, então a galera vai entender. Mas a gente tá muito acostumado a ficar meio numa bolha dos quadrinhos, né? Tipo, eu acho que você deve acabar cruzando umas bolhas diferentes, assim. Eu nem digo de contato social, de amizade, eu tô falando de profissional mesmo, tipo. Ah, sim. Porque você tá falando. Acaba que bastante coisa. Ó, eu não sabia quase nada da sua produção textual. Eu tinha bastante Vixe, conhecimento da de quadrinho. é, Né? O seu trabalho acho que meio que habita dois lugarzinhos diferentes é, ali também. pela Trip fixo eu tenho mais de 80 textos Caraca. no site. Aham. Tipo, isso faz um tempo que eu contei, deve ter mais agora. Uhum. Eu escrevi muito, assim. Então, Uhum. isso é uma coisa que me trouxe, acho que, modéstia à parte, um texto bom pro quadrinho também, né? Claro, Que com eu acho. certeza. Aham. Porque o domínio do texto, pra mim, vem antes de tudo, assim. Uhum. Que é o roteiro, é onde eu sofro, é onde eu choro. Mas isso que eu ia falar, uma curiosidade, a gente sempre pergunta do processo do pessoal, assim, acho que o seu que é de jornalismo, então, deu até pra gente destrinchar um tanto assim, mas tipo, vamos botar bem, bem tintim por tintim, assim, você faz a pesquisa de campo, eu não sei se é um vai e volta enquanto você começa a produzir o quadrinho, ou se isso é sempre uma etapa anterior a começar a escrever. Com edição de revista, você disse? Isso. Ah, o que eu entrego primeiro é um roteiro já. Certo. Então você Então, faz uma pesquisa, assim, você vende uma pauta, aí a pauta estando vendida, você faz a pesquisa e começa a escrever. aí às vezes tem um alinhamento, reunião de alinhar. Tipo, tô pensando em ir por esse caminho. Uhum, Aí mais verbalmente, né? uhum. Aí vou lá, escrevo já o roteiro em forma para quadrinho, né? Com sugestão de imagem, tudo. Certo. E aí vai pra edição, aí volta, aí eu começo a rascunhar. Uhum. Mas a pesquisa você faz inteira antes de começar a escrever. Isso, isso. Tá. Todas as entrevistas, é, transcrição de entrevista também, né? Que é ouvir de novo, Uhum, destacar as partes mais importantes, essa decupagem, né, que a gente fala. Então uhum. eu reúno todo esse material para depois escolher o recorte, a Sim. abordagem. É isso que eu falei, porque isso você não tá criando, né? Você tá criando o recorte, a história a partir disso, mas Uhum. você tem que destrinchar uma coisa que vem do real ali primeiro. Isso. Certo.
Ah, tá. E aí, no caso, o resto do seu processo, então, nesses casos, as matérias de reportagem, ele vai ser editado pelo processo editorial de fazer uma reportagem, uma revista, né? É, Essas você sempre faz, pra viabilizar, você faz... Você primeiro tenta viabilizar financeiramente, ou um lugar de publicação que seja, antes de começar a trabalhar. isso. As matérias, eu digo, né? Aham. Tá. Até porque eu trabalho pra caralho. Sim, eu faço pouco porque é isso. Eu até falo que eu faço quando eu tô bem de grana, o que é quase nunca. Uhum. Que é quando eu consigo dar um respiro e terminar essa parada, porque, né, muito trabalho, muita loucura. Não, trabalho que você paga pra fazer. É. Que nem um quadrinho, geralmente. Exato. E aí, depois, falando do processo ainda, aí eu entrego o roteiro, né, tem essa Certo. edição. Aí eu ainda faço um storyboard com letra, né, com letramento digital. Uhum. Porque é só assim que o editor vai ter uma Vai noção conseguir meio do que que é, entender né? É como muito que aquilo é difícil só o mesmo. texto, né? Aí vai essa Ele não é coisa. editor de quadrinhos, poxa, né? Não tem como o cara ter essa... Acho que nem mesmo não sendo, mesmo pro editor de quadrinho é difícil, né? Se você não tem a imagem. Uhum. E aí eu entrego isso, aí depois volto, aí faço tudo à mão, né? Arte final, só a pintura que é digital. Certo. E a letra e a pintura. Uhum. Você sente que seu trabalho tem um grau de exposição diferente, assim, pro ser um trabalho de jornalismo? Tipo, aliás, nem só pro jornalismo, né? Tipo, você fala muito de política, né? Você tem um trabalho jornalístico em paralelo, assim. Tipo, meio que, pra quem tá na internet, já é meio que um vespeiro, assim, né? Você tá falando de uns temas mais... Fica mais difícil ainda, né? Tipo, você tá trabalhando sempre de um viés de esquerda, etc. Tipo, você sofre, sei lá, tipo... Você tem que lidar com algum ataque pessoal idiota, alguma merda assim em rede, coisa do gênero? Ah, sim. Sempre tem. Mais com as tiras, eu acho que a Mais com as reportagem tiras. ainda. Não sei, a reportagem. Até porque as grandes que eu fiz, né, tipo a da Piauí, não cabem muito na internet, né, na rede Sim, social. sim. Elas não dão uma leitura legal. Eu fiz umas pra revista O Grito, Aham. que eu fiz meio que pensando no Instagram já, e foi super bem. Mas foram temas mais de cultura, coisa mais Uhum. suave. Tem uma do Belchior que eu fiz que eu gosto bastante. Mas as tiras, sim, as tiras têm Até porque você tá na tem TPM os e tal. Aham. trollzinhos, né? Aham. E às vezes eu não leio, assim. Eu dificilmente respondo comentário. Elas são postadas primeiro na TPM em si, não no perfil da TPM, né? Isso. Tá. Eu não sou aquela pessoa que vai comentar o comentário, né? Pra Aham. engajar. Eu não tenho saúde. Uhum. Sempre Melhor não lidar. sempre aham. tem aquela porcentagem de gente que odeia. E Uhum. às vezes, aí quando eu tô melhor, eu leio críticas. Poucas críticas são, de fato, úteis, né? Pro Uhum. trabalho. A maioria é só, ai, não gostei. Ai, Fato. melhore. Aham. Tipo, não me ajuda em nada. Mas tem uns temas, assim, né? Que geralmente são mais... Me trazem mais haters, né? Tipo, falar mal do capitalismo, por incrível que pareça. Aham. Sempre tem os defensores do capitalismo, eu amo. Até fico anotando, assim, pra fazer alguma coisa. Sempre tem, ai, mas... acho que o mais louco que eu já vi foi, tipo... Se não fosse o capitalismo, você não teria chuveiro quente em casa. Que Parceiro. coitado de viado é essa? Os critérios, assim, não entendo. Que mais? Falar mal de homem também. Sempre tem Já dá já o- desce uma maré de chorume ali na internet. já tem o nem todo homem e tal. Você tá generalizando. É. E agora vai sair o Boy Dodói, né? Que é uma coletânea. Essa é outra novidade que provavelmente vai sair no segundo semestre. É uma coletânea com 20 artistas. Caraca. 20 é. pessoas, Eu né, tinha ouvido falar desse envolvidas. projeto, sabia que era tanta gente. Então. Quem organiza sou eu, a Elodângelo, que é quadrinista, e a Sim, Bebel, sim. Bebel Abreu, que é Bebel Books, editora. Ah, sim, da Bebel Books, aham. Aí a gente abriu uma convocatória pra desenhar histórias de boy dodói. Uhum. Que são dodóis do patriarcado, dodóis do machismo, Sim, não sim. dodóis problemas psiquiátricos. E aí a gente recebeu 300 e poucos textos. Caraca. E a gente tá agora filtrando e chamamos 11 artistas pra desenhar. Ah, tá. Então, cada Vocês uma fizeram vai- uma convocatória de gente fazendo relatos, foi tipo isso. Relato Ah, tá. pessoal. Aham. Aí vai ocultar, né, a identidade das pessoas, mas aí as artistas vão desenhar e a gente vai lançar essa coletânea, né, de Uhum. histórias. Que mais? Isso vai ser pela Bebel?
Pela Bebel. Ah, tá. Provavelmente segundo semestre, a gente vai fazer um catarse. E vai ser bem incrível, porque, assim, cada história que você fica, misericórdia. Você fala, pô, deve ser. Esse processo deve Eu ser li, embaçado. esse fim de semana eu li 80. Eu fiquei assim, Caralho. meu Deus, que mundo é esse? A pessoa desiste de viver no processo editorial já. Né? Realmente. E aí eu tô prevendo, né? Vai ter muito hater masculinista, né? Desses red pill da vida enchendo o saco. Já tô esperando. E é isso. Às vezes aborto também, né? Que eu não falo tanto, mas rola sempre a chatice. Mas meio que você já tá também meio que habituado, assim, já tá... E eu não fico interagindo, entendeu? Certo, eu não fico bloqueando, porque eu não quero ler, entendeu? Sim. Tipo, tem gente que fala, bloqueia. Eu falo, meu, nem li. Eu nem sei que isso aconteceu. E, tipo, não, é por questão de saúde mental mesmo, não Claro. é porque, eu estou alheia às críticas, é porque eu não tenho saúde pra ficar acompanhando. É muito tóxico, priva porque sabe? vai dar merda. É muito tóxico. Então, tipo, eu fiz, aí, assim, se der uma merda muito grande, eu vou ficar sabendo. Sim. Se eu falar uma coisa muito horrível, alguém vai vir me falar, seja menos, né? Mas, no geral, eu não vejo, não. Certo. E você tava falando o Pela Veneta é uma compilação das tiras, né? Isso. O outro era pela N-Versus, N-Versus, né? Legal. Esse é um autobiográfico. Da N-Versus É? Sobre depressão, ansiedade e positividade tóxica. Ele é uma coletânea de coisas. Falou que tinha uma história inédita. A história inédita... Quantas páginas, só pra me situar mais ou menos? No total dá 45. Certo. 50. Dá 50 no final. E você acha que quando você tá fazendo autobiográfico, tem alguma influência do que você faz em jornalismo ou não? É muito diferente o processo só? É bem diferente emocionalmente. É muito constrangedor. É constrangedor, é difícil. Você acha mais difícil falar de você do que falar do... É muito mais difícil. Já é difícil o jornalístico, porque também eu me desenho também, né? Sim. Então, já me envolvo muito com as pautas, já quero mudar o mundo, eu sofro. Mas quando é sobre mim, é muito embarrassing, é muito... pensei em inglês, desculpa. Sei lá. É muito chique. embaraçoso, é constrangedor. Eu falo, pra quê? Ninguém vai querer ler isso. Mas no fim, eu precisava fazer essa coisa pra tirar de mim, assim. Eu acho que fico com mais vergonha de falar um negócio sobre você do que... mais paranoia, assim, do que falar uma coisa que mexe um monte de coisa, né, cara? É bizarro. E pra mim, como jornalista, eu sempre julguei os artistas, né? Tipo, quando eu era mais jornalista que artista, eu julgava, falava, nossa, esse povo é muito frescurento, sofre demais, fica aí atrasando o prazo, todo mundo em pânico. Agora eu entendo totalmente. Eu fiquei muito panicada pra fazer esse livro, muito panicada. Os quadrinhos tem um aval do atrás agora de um profissional do... Olha aí, Caião, tá atrasado no quadrinho. No jornalismo, que queira que não, você tem o deadline, tipo, o editor te cobrando, falando, a gente vai, se você não mandar, não vai sair na próxima edição, e você não vai receber. Então, assim, é outra dinâmica. Agora, esse daí é autobiográfico, sem prazo. Ai, sofri. Certo. É? Pera, não chama ameaça, chama prazo, cara. Chama prazo isso, cara. É difícil. E é um processo muito de se expor mesmo, né? Total, autobiográfico. Por mais que eu amo ler quadrinho autobiográfico e amo fazer também. Mas, nossa, menino, revira umas coisas que você fica assim, agora, o que eu faço? Terapia, né, que você faz. Isso é uma parada que eu tinha... Sim, isso é uma parada que eu tinha curiosidade de fazer quadrinho documental, quadrinho jornalístico, que é tipo... Meio que se onde toca... Porque, pô, fazer... Assim, pra mim, fazer quadrinho sempre foi remexer no baú, assim, né? Das merdas. Meio que no metade do caminho você pensava que você queria ter mexido, às vezes. Tá demais. Mas quando você vai fazer um tema desse, eu sempre fui perguntando meio... Onde será que é o ponto de conexão emocional da pessoa? Tipo, é com entender o interesse que ela tem por aquilo, sabe? Tipo... é meio fora, né, cara, da curva. Tipo, ainda é uma parte muito menor da produção, né? Tipo, do que é publicado de quadrinho documental, quadrinho jornalístico, tipo... Pra mim é bem emocional também, porque, por exemplo, essa da Cracolândia, na época eu morava, né,
eu morei muito tempo no centro, né? No Campos Elíseos, que era 2 quadras do fluxo. Então, Sim. eu via Tava no gente seu numa cotidiano. situação muito deplorável todo dia. Tipo, era abrir a porta de casa, ter alguém fuçando lixo pra comer, entendeu? E pegando comida dali. Isso me incomodava muito, assim. E, tipo, por mais que você muitas vezes se anestesie, né, diante disso, porque é muita gente, Claro. aí vem aquela pergunta que eu me faço, né? O que eu sei fazer e como eu posso ajudar, sabe? Sim, sim. E aí veio a ideia da reportagem, ainda pensando nas mulheres, que é um recorte, né? Que obviamente Claro. me interessa muito mais, né? Então, sempre tem esse ponto de incômodo com algo que eu vivo, assim. Nunca. E se não for isso, acho que é muito difícil você terminar, sabe? Porque é muito trabalho, é muito tempo, Sim. é muito envolvimento, é desenho, é roteiro, não sei o quê. Então, se você não tiver muito afim de falar daquilo, Sim. é muito ruim, né? Finalizar e tal. Não sei. Sim. Talvez eu esteja falando numa perspectiva privilegiada de trabalhar com as minhas próprias pautas, né? Mas. Ah, sim, mas... Mas em geral é isso, assim, é uma coisa que me dá raiva e me indigna, me traz. Igual a Bruna Maia fala, ódio criativo. Eu trabalho bastante com ódio criativo. Total. E ali deve ser muito maluco, inclusive, né? Você tá falando que você morava ali perto e tal, é meio que é um processo de trabalho que impacta a sua vida, né? Tipo, literalmente ali, né? Tudo, né? Você começa a ver tudo diferente, né? Outra questão que eu também trabalhei por muito tempo, embora não tenha publicado, foi sobre cárcere feminino, né? Você tava falando, eu fiquei Cheguei curioso. aí pra entrar em prisões, conversar com mulheres detentas, egressas e tudo. E aí a conexão vem do humano mesmo, de entender o que se você tira tudo que a pessoa tem, tipo, você desumaniza ela do começo ao fim do processo de um encarceramento, por exemplo, o que sobra dessa pessoa, sabe? Isso me interessa muito, assim, acho que, e não precisa ser, acho que não é um interesse que vem só com um quadrinho jornalístico, é um interesse que tá... Claro, é uma que questão está sempre humana. me angustiando, assim, cara, o que sobra quando a pessoa não tem nada, sabe? Quando ela tá num cenário totalmente bizarro, assim, né? Acho que talvez. Eu tava até pensando nisso esses dias, que a questão da depressão também, né? Tipo, o que faz você não se. Não desistir da vida, né? Porque você tá imerso numa grande nuvem de desgraça na sua cabeça. E o que faz você não desistir, sabe? E é a mesma coisa que essas pessoas vivem, sabe? Certo, Elas estão verdade. numa situação limite ali. Por que ela não tira a vida dela, sabe? Claro. Você tá... Acho que tem pra mim tem essa ligação, assim. Foda. São fatores de tanto peso quanto, né, cara? Na verdade, são realidades diferentes, mas... E no fim a gente é muito igual, né? Tem as mesmas angústias, as mesmas... Esse trabalho do Cássio, ele caiu, foi isso? Caiu. Ou você tava por conta própria? Não, caiu, ia ser um baita especial, assim. Feito com UOL e tudo. Isso antes da pandemia, né? Você falou que quebrou na pandemia esse negócio. Porque daí a pandemia virou, ou a prisão na pandemia virou uma caixa preta, né? Ninguém sabia mais, conseguia contato com ninguém, e não tinha visita, não tinha nada, e de repente o assunto mudou a gente ia falar de afetos no cárcere, entre mulheres, afetos e redes de apoio, né? Aí virou o assunto, meu Deus, vai morrer todo mundo na prisão, porque não tem isolamento social. Aí foi difícil retomar, e eu trabalhava com outras repórteres, e aí cada uma foi para um canto também, então é um trabalho que eu não consegui, não finalizou, mas eu fiz outras coisas, né? Principalmente em texto, falando de cárcere feminino, e pretendo fazer outras coisas também. Que máximo. Cara, putz, dá vontade de perguntar de tudo, né, cara? Porque, tipo, é um ambiente muito específico, cara, pra você construir um trabalho, tipo... Quando você ia entrevistar a galera ali, tipo, você tava com uma... Você entrava meio com, tipo... Desculpa. Imagina, você entrava, tipo, com a pauta na cabeça. Eu não sei como funciona, né, tipo, mas... Ou era meio, tipo, deixa eu conhecer essa pessoa aqui. E aí a gente vai vendo como que é, Na tipo... prisão? Valeria pra qualquer lugar, mas na prisão especificamente,
Prisão é um negócio, tipo, Porque é muito... um contexto bem particular dentro da e é sociedade, muito né, cara? exaustivo, porque você entrar é um trabalho, assim, é uma burocracia É. de meses. Então, ali você já tá aqui, ai, não aguento mais essa história. É você que cava essa liberação? Tipo, fica por conta, tipo, eu sou É. repórter, eu me fodo aqui, eu vou dar um jeito de entrar na cadeia ali pra conversar com a Sim, galera. E conversa com as assessorias de imprensa da penitenciária e Certo. tal. Sorte que a gente acha uns aliadas no caminho. Aham. Aí, quando você entra, tem várias restrições, né? Geralmente tem um assessor acompanhando, então Uhum. tem coisas que você não pode publicar, enfim. É um ambiente muito controlado, né? Uhum. Não é como você entrar e viver o cotidiano, a não ser que você seja, sei lá, o Claro. Caco Barcelos. Você não vai entrar ali, passar um dia com a galera e ver o cotidiano dela. É um espaço muito controlado, né? Do que Certo. pode ou não ser dito. Mas ainda assim, são histórias, né? Sempre muito... Quando você vê os detalhes ali, você fala, a pessoa não pode estar mentindo, sabe? Você tinha como fazer algum tipo de seleção? Tipo, eu quero entrevistar essa pessoa, porque, ou foi meio uma coisa, deixa eu conhecer o pessoal que tá aqui e entender com quem vai... Não. Quando eu entrei no Tremembé, foi pra esse especial do UOL, Uhum. a gente tinha um perfil, a gente quer mulheres, assim, assado. Certo. E aí, eles escolheram. O próprio pessoal da Aí, penitenciária meio que passa uma... Aham. as duas vezes que eu entrei, quando eu entrei numa masculina também tinha um grupo de pessoas que foram escolhidas, né? Às vezes por bom comportamento, né? Certo. Por, sei lá, algum favor ali. Uhum. Eu não sei o critério, mas a gente não escolhe, assim. Certo. Porque são pessoas custodiadas pelo Estado, né? Você não pode... Ela tem que autorizar, tem todo mundo... Uhum. A não ser que, de fato, você seja o Caco Barcelos. E você chegou ali e qual que era o seu processo? Pra você sentar com essa pessoa, eu vou tentar desenvolver uma relação, vou tentar ficar amigo aqui, eu vou tentar trocar uma ideia, Cara, entender quem ela pessoas que é, ou estão você vai nessa... direto pra... engraçado, pelo menos nas minhas experiências de pessoas nessas situações muito limite, assim, né? Tipo Cracolândia e cárcere, elas querem muito falar. Certo. Você não precisa falar, você só precisa fazer assim, ó. Uhum. E, tipo, você se emociona, obviamente são histórias muito pesadas, mas elas têm uma necessidade de contar detalhes, de serem ouvidas, né? Sim. Porque, de fato, uma das que eu entrevistei nessa época do Tremembé, que é a segurança máxima, ela tinha sido acusada de... Acho que ela já era condenada, né? Certo. Por matar o ex-marido, que era policial. Enfim, aí... Ela contou uma história, ela ficou 2 horas, aí todo mundo chorou. Aí uma coisa, detalhes e uma história muito horrível, muito dolorosa. Aí eu fui no Google, né, pra procurar o caso dela. E, ninguém tinha falado com essa mulher. Tipo, entrevistaram o advogado da pessoa, sei lá, quem tava acusando. Certo. A opinião pública de que ela era uma monstra. Uhum. E ninguém falou com ela, tipo, certo. ou com a advogada dela. Não tinha. E era assim, chorume. Uhum. Falei, olha, isso é um caso, mas acontece muito, Claro, né? atravessou esse processo inteiro aqui sem e ninguém muita sequer gente ligar fala o que é ela tinha a condenada dizer. antes de ser julgada, porque você já tá condenada pela imprensa. Sim. Então não importa o que... Seu advogado não vai conseguir fazer milagre se você já tá condenado pela opinião pública, entendeu? Certo. Isso influencia muito os julgamentos. Então, tipo, é muito sério o que fazem, né? Essa imprensa totalmente sensacionalista e antiética. É muito sério isso, sabe? Alimenta uma cultura de ódio, de punitivismo sem noção, assim, sabe? Sim. Ridículo. E você sente que a pessoa tá... Por exemplo, aí você, sei lá, joga de volta pra Cracolândia ali, por exemplo. Você sente que a pessoa tá de alguma maneira feita por quebrar um estigma que ela sabe que a sociedade tem dela ali, tipo... É um instinto de, tipo, eu preciso ser ouvida. Ninguém me ouve, ninguém ouve minha versão, ninguém me tratou dignamente. Sim. Cracolândia também tem um episódio que eu me emocionei muito, assim, de uma mulher que eu entrevistei. Ela tava pedindo mangueio, né, que é pedindo coisa no farol. Aí eu abordei ela, eu falei, tô fazendo uma reportagem assim assado, eu faço em quadrinhos, mostrei pra ela até um desenho que eu tinha feito, né, uma reportagem que eu tinha feito. Ela falou, que legal, beleza, vamos conversar. Aí a gente sentamos ali no meio-fio, ficamos trocando ideia. E no final ela tava assim...
ai, você não pode vir aqui amanhã pra gente conversar mais? Aham. Tipo, ela falou, eu me senti mais mulher conversando com você. Aham. Isso, e o que eu entendi de toda a fala dela é que ela não se sente uma pessoa, tipo, Sim, mais que uma pessoa, uma mulher, porque ela se masculiniza pra viver naquele ambiente, né, pra claro. sobreviver ali. E muitas vezes, assim, imagens, né, tipo, ela falou, tinha dinheiro, queria comer um misto quente, tava morrendo de vontade, parei na Uhum. lanchonete, não me venderam um misto quente, sabe? Certo. Porque eu tava suja da rua. Uhum. Então, tinha uma pessoa que, sabe, ela quer ser ouvida, ela quer ser vista. Uhum. Muitas vezes, e a gente, como jornalista, tem que ter uma responsabilidade com isso, porque uma que você tá lidando com histórias muito duras, né? Que você mexe muito com essas pessoas. Sim. E Tem outra uma responsabilidade emocional do trabalho ali também, né? exato, emocional e também de. Às vezes a pessoa fala muito, ela expõe coisas que podem prejudicá-la, entendeu? Claro, você tem que Se fazer um você for um filtro. jornalista Uhum. que com más intenções, né? Você pode. A pessoa pode estar sofrendo alguma perseguição Uhum. ou até com alguma questão com a justiça, e você pode piorar a situação, sabe? Sim, sim. Então a gente, tipo, se envolve e ao mesmo tempo tem que ter responsabilidade, sabe? O que Sim. é bem doloroso, assim, às vezes. Sim. Nossa, na hora de destrinchar isso pra botar numa história, deve ser uma trabalheira, mas Jesus Cristo. Escolher as coisas que vai falar. Uhum. É bem difícil mesmo. Mas aí acho que o quadrinho, eu gosto de trabalhar com esses temas em quadrinhos, porque são temas que muitas vezes são meio. Tipo, causas perdidas, assim, Aham. tipo. Ninguém quer saber sobre a Cracolândia de verdade. Ninguém quer saber Sim, sobre quem tá na prisão. Tipo, são pessoas que não valem menos, né? sim. Pela, Elas são pra sociedade. desumanizadas, Então, né? tipo, o Aham. quadrinho, ele traz chama atenção. Ele fala, pelo menos chama a atenção da pessoa, sabe? Claro. Eu já vi pessoas falar, nossa, eu nunca teria lido uma reportagem sobre isso se não Mas fosse eu em li essa que era em quadrinhos, quadrinho, sabe? aham. E de repente eu falei, nossa, que legal e que bom Uhum. que eu tô sabendo mais sobre esse assunto. Mas a eu acho da hora trabalhar com isso, é isso, falar de assuntos impopulares de um jeito popular, sabe? Aham. É fantástico, tem a ver com quadrinho. É meio que uma. É, a cultura pop, né, tão Uhum. menosprezada, mas é pop, né, desde o Total, início. exatamente. É uma guerrinha meio Davi Golias ali dentro da imprensa. Você tá tratando uma pauta que é super estigmatizada e maltratada pelo jornalismo, assim, né? Sim. Em quadrinho ainda, né, cara? Além de ser outro Por que viés, assim. não? Nossa, né? A galera deve se doer. Mas- E... Tá, cara, Deixa eu só... Quanto tempo tem de programa que eu não faço a menor ideia? 1 hora e meia. 1 hora e meia? Caraca, passou rápido. Tá tranquilo, tamo dentro, tá tranquilo. E tem uma coisa que eu queria te perguntar, que era se você tem vontade de alguma coisa que você... Alguma das matérias que você já fez, ou então, sei lá, alguma coisa talvez que você descobriu ali dentro da matéria e ficou com essa vontade, de expandir numa história maior, assim? Apesar de eu não ter ideia o tanto de trabalho... Sim, daria muito trabalho, eu imagino, né? Mas tem alguma coisa que você teria vontade de expandir numa história maior, assim? Todas dão vontade de expandir, assim, Uhum. né? Até porque tem muito material, né? É, é. Mas essa questão das mulheres da Cracolândia, assim, me envolvo muito ainda. Uhum. Pretendo trabalhar com isso mais. Mas acho que é isso, assim, não... também tem um limite pessoal, né, às vezes preciso dar uma distanciada, senão Também pra dá uma conseguir lidar. piradinha, né, Aham. piradinha na cabeça. Uhum. Então, eu penso, tenho uma ideia, né, nem tinha falado sobre isso com ninguém, eu acho. Eu queria entrevistar mais mulheres, assim, tipo, vários perfis de mulheres diferentes que falem sobre Certo. futuros diferentes, Uhum. tipo, utopias. Olha só, aham. Isso é uma ideia, tipo, para um PROAC, assim, acho que daria, talvez. Tô maturando, Acho que assim, daria. porque fazer meio que é isso, esse mosaico de ideias sobre o futuro que não sejam no viés que a gente já conhece que está dando bem errado, né? Que é o Aham. patriarcado. já deu, né? Então seria tipo uma coisa Aham. utopia feminina no quadrinho, assim. Uhum. Mas eu ainda tô só na parte da Mas idealização. vamos supor que, sei lá, a mão invisível do menor, brincadeira. Mas uma coisa, vou chamar entidade mágica, falou, ó, Carol, vai fazer o que você quiser. Tipo, toma o dinheiro infinito do mundo pra fazer. Caso você queira gastar isso fazendo um quadrinho. Que é bem possível, porque o quadrinho é maluco.
Tipo, assim, sei lá, viaja pra fora ou faz aqui, faz o que você quiser. O que você acha que você... O que é uma coisa que você queria abordar, assim? Que a gente tá falando de Osaka, fez as viagens pra fora e tal pra fazer. Ou poderia ser aqui mesmo, sei lá, né? Tem alguma coisa que você falou, pô, eu queria muito poder abordar isso aqui, mas não sei uma maneira viável de fazer isso ainda, assim. Cara, eu acho que seguindo essa ideia, assim, que eu estou maturando, expandindo pra... É tipo um Human, sabe aquele documentário Human? Human, qual é esse documentário? Ai, é um O documentário nome não que, me é meu, entrevista um estranho. monte de gente do mundo inteiro falando sobre Ah, a lembrei, vida. lembrei. Aham, aham. Tipo, Eu não assisti, mas tô ligado, tô loucura, ligado. assim. E, tipo, entrevista o cara lá da tribo africana, não sei do quê. Uhum, Entrevista o CEO, não sei o quê. Tipo, várias pessoas falando sobre a vida, sobre uhum. questões sensíveis, assim. Acho que eu faria um desse em quadrinho, assim. Que legal, que é o jornalismo meio filosófico, né, cara? Uma coisa maluca. E é isso que, no Aham. fundo, me interessa. Porque por mais que eu esteja falando de, sei lá, criminalidade, Uhum, situação de rua ou outros assuntos, é sempre essa busca pelo humano, assim, pelo que uhum, o que nos torna próximos, né? Mais do que porque é isso, né? A gente, às vezes a sociedade precisa marginalizar certos grupos uhum, para validar o que ela, por exemplo, uma pessoa desmerece outra de outro grupo social para ela se sentir superior ou para ela sentir que a vida dela é mais importante, sabe? uhum, E é isso que sempre nos afasta. E eu sempre busco o que nos une, assim, sabe? uhum. E acho que seria um mosaico interessante, assim. Que máximo. Ah, pô, queria ver isso. Se Tá alguém puder maluco. financiar esse... Imagina, e viajar que eu amo, né? Então, seria unir o útil ao agradável. Queria fazer isso pro mundo inteiro, assim, seria Imagina, ia ser muito é, legal. fantástico, fantástico. Jogando pro universo, né? Vai que. Vai que vai, vai que vai. Vou puxar. A gente tá na missão de conseguir fazer os programas ainda. Porque esse aqui o programa tá curto ainda. Quanto tempo você falou que deu? Agora tá com 1h40. 1h40, não. Estamos na síntese Nossa. aqui desse programa. Mas só de já cortava meia hora, né? Do que eu falo. Não existe. Se fosse fazer isso, eu contava metade do que eu falo. E eu falo um terço só. O Papozinho tinha esse quadro, ele entrevistava os quadrinistas, etc. O perfil quadrinístico. Uhum. Aí no começo. Eu amava, muito bom. Não Então. tem mais. Não tem mais. Chateada. Então, é aí que tá, né? O Eu começo sempre do... fiquei ensaiando o que eu ia dizer. No começo do Calcast, eu explicava que era o quadro Volta Papuzini e a gente fazia essas perguntas. Só que em algum momento a gente concebeu que talvez o Papuzini esteja mais feliz sem fazer o Papuzini. A gente falou, não, vamos. Deixa o Papuzini lá. Então não precisa voltar, mas a gente chama Papuzini. É uma homenagem. É uma homenagem. Tá. Quando a galera já respondeu as perguntas antes, a gente faz um comparativo, fica trocando ideia e tal. Mas quando não fez, a gente só faz do zero as Eu perguntas. nunca fiz, é inédito. Você vai ter sua chance de justificar seu ensaio agora. Mas enfim, é um bate-volta que a gente faz rapidinho no final do programa pra poder trocar uma ideia sobre as coisas que você gosta e indica. Bora lá? Vai. Então, ó. Um quadrinho pra chorar. Aquele. Pode cortar que eu preciso lembrar o nome. Eu chorei muito. Eu chorei muito com Gay Pés Descalços. Nossa. Esse foi o que eu falei. Todo mundo chora com esse, né? Não, mas esse é crónico. Esse é pelo clichê. amor de Deus, cara. Não, puta que pariu. Aquele Arte de Voar, Uhum. da Veneta. Nossa, cara, faz tempo que eu não ouço falar desse Eu quadrinho. chorei muito nesse quadrinho. Aham. Sim, copiosamente. É mesmo? A Arte de Voar é da mãe, né? Que tem dois, tem a da mãe e do pai. Eu acho que é a Arte de Voar, sim. Acho que é tipo um dos primeiros quadrinhos da Veneta, se não me engano, não é? Acho que uns 8 Não anos. sei, quadrinho. mas Por aí. nossa, é lindo. Mais, acho mais. Nem lembro o nome do artista, mas é muito Uhum. lindo. É espanhol. Uhum. Nossa, eu não li esse quadrinho, cara. Não li esse quadrinho. Mas ele é o que? Ele é tipo. Ele é muito emocionante só. Ele fala de algum tema delicado, sei lá. Cara, ele começa. É a história da mãe do artista mesmo. Acho que é uma coisa. É autobiográfico, assim, né? Certo. E ele conta como ele descobriu que ela tinha um braço defeituoso depois que ela já tinha morrido. Caraca. Essa é a premissa. E aí ele descobre que a vida inteira ela escondeu muitas coisas que ele não fazia ideia, e se envolveu com a guerra, não sei o quê. E fala muito sobre. Não sei nem explicar, mas fala sobre a condição da mulher nessa época, né? O quanto elas Uhum.
carregava o mundo nas costas e aí fazendo com que assim nem percebessem que ela tinha um braço quebrado, assim, porque ela era sempre a mulher que fazia tudo, que cuidava de tudo, que dava conta de tudo. E a tristeza dela ficou pra trás, assim, ficou invisibilizada, assim. Muito, muito Que lindo. foda, assim. porra. Baita premissa. Eu peguei aqui a arte de voar é do Antônio Altarriba. Antônio Altarriba? Só que, se eu não me engano, a arte de voar é a do pai. É do pai. É Asa Quebrada. Asa quebrada, Asa quebrada. exatamente. Foi a asa quebrada que até tem essa coisa do Certo. braço. Uhum. Eu não esperava nada e chorei tudo. Linda premissa, eu nunca tinha lido esse quadrinho. Espetacular. Lindo. Bom, oposto agora, né? Um quadrinho pra rir. Eu ri muito com o último da Elodângelo, que é o... eu sou tão ruim com o nome, gente. Nos O cara olhos tá de na quem pesquisa. vê. Nos olhos de quem vê. Que é um quadrinho sobre a relação dela com o corpo. Uhum. Embora seja um sei qual é, aham. tema, né, bem sensível, é muito engraçado o jeito que ela conta, eu rachei o bico, assim. Fantástico. Dificílimo fazer ficar divertido, né, inclusive. Não, você chora, você ri, mas eu ri bastante. Uhum. Eu lembro que ela tava lançando na última Comic Con, ou então tinha acabado de sair, Isso. alguma coisa assim. Acho que sim. Peguei, tá lá na minha pilha infinita de quadrinho, que eu não li quase nada esse ano. Tá, uma indicação de quadrinho nacional. Uma indicação de quadrinho. Esse é um dos que a galera mais sofre, geralmente, né, cara? Porque quem que eu vou indicar? Eu conheço todas as pessoas. Mas indica, né? Indica os últimos que você leu e gostou muito. Misericórdia, difícil. Critério, algo que eu queria que as pessoas lessem. Nacional. Nacional. Eu gostei do... É a Adélia? O do... Adélia precisa pagar a conta. Não é da... Aurélia. Aurélia. Uhum. Esse é nosso, tá? Eu nem lembrava, mas... eu amei. Do Diego. Do uhum. Diego Sanches. É o que eu mais gosto dele, Eu cara. gosto muito do traço dele. Eu amo. O Diego também é um canalha, meu melhor amigo. Um doce. Gente, eu sou péssima com nome, desculpa aí. Não, fica tranquilo. Foi mal, galera. Todo mundo que vem aqui fala isso, cara. E de fato, todo mundo é Eu nem péssimo com bebi, estou bebendo água. nome. Triste. Pra te frisar que a Carol tá numa condição médica, tá? A gente ofereceu bebida pra ela. Ela não está em Uma condição abstinência. médica de fazer um exame, né? Ah, Tá. Um quadrinho que você indicaria pra quem não lê quadrinhos. Tipo, começa por aí. se for uma pessoa adulta, o Fun Home, Baita. acho que é uma boa porta de entrada para outras drogas. Aham, total. Persepolis, clássico também. Uhum. Acho que esses dois tá bom. É só... Que é muito unânime, né? Todo mundo lê e Total. gosta. Eu amo os dois, cara. Sim. É só criança valemônica, né, gente? Não precisa... tá trabalho, criança, começar a ler quadrinho. Adulto que é preconceituoso. Tá, um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. Ai, complicado, hein? Eu já tentei... Olha, cancelada. Mas eu já tentei ler Sandman e achei chato. Ai, gente, eu não consegui ler Sandman também, cara. Sério, cara. Juro por Deus, cara. Gente, A gente não vai me ser julga, cancelado pelo amor de junto. Deus, cara. Cara, eu entendo, tal. Tem um arco que eu interessante. gostei muito. Eu gostei muito de um arco. Foi isso. Eu sei que eu comecei a ler e eu falei, zero interesse. Assim, eu entendo a importância histórica do negócio, mas... Não, eu li... Inclusive, eu li outras coisas do Neil Gaiman que eu gostei muito. E o Sandman não me pegou, cara. Tipo... Desculpa, gente. Realmente, aí vamos ficar devendo. Um quadrinho que mudou sua vida. Acho que pela minha trajetória é o Palestina, né? Seria Total. injusto com Não. nosso amigo Joe Tava se eu lá não já. citasse ele. Embora Certo. não seja assim, nossa, amei do começo ao fim. Uhum. Mas pra mim foi divisor de águas. Assim. Impactou, aham. E, tava na conversa, de fato. Tá, um ou uma quadrinista que você considera o ou a grande. A Power Paola. Nossa, eu adoro a Paola, cara. Eu sou faz muito tempo que eu fã. não leio as coisas pra Paola, inclusive. Não lembro qual foi o último que saiu dela aqui. Nossa, Mas Vírus eu não sei, Tropical, eu acho que li ela umas é 5 tipo uma vezes idealização já, de cara. artista perfeito. No sentido de, parece que ela tá tão feliz ali fazendo os quadrinhos dela e desenhando as pessoas no bar. Eu queria ser assim, sabe? Mas não, eu tô cada desenho, estou sofrendo.
E ela parece muito feliz. Talvez ela sofra também. Com certeza que ela sofre. Mas aí, na minha cabeça, ela faz aquilo assim porque ela nasceu fazendo isso, Diva entendeu? natural. Não, eu adoro, cara. O Vírus Tropical, na época que saiu, nossa, gamei, assim, cara. Eu li umas 2, 3 vezes. Acho que foi muito Nemo, bom. né? Foi Nemo o Vírus Tropical? Não lembro, mas eu acho que foi Nemo. Acho que foi. Baita quadrinho, cara. Ela tem uma voz fantástica, assim, cara. Ela é toda ela. Ah, e Marcelo também no Brasil, né? Marcelo de Salete, Porra, com sim. certeza. Tá lá também. É... Legal, é difícil a galera trazer gente mais contemporânea, cara, quando vem falar dos grandes quadrinistas. porque eu não conheço muitos antigos. confesso. A sinceridade tá valendo. Mas de mulher talvez seja um pouco melhor, mas... Já meteu uma fala toda... Pô, então deixa eu te valorizar que tá aqui, né, gente? Eu sou uma leitora tardia, sabe? Mas, assim, os que eu leio, os que eu li contemporâneos mudaram minha vida, então... Tá lá, tá valendo. É, Tá, e aí pra finalizar, uma indicação livre. indicação Qualquer coisa. livre. Sua Casa Bahia me ligando enquanto isso. Ah, Fiquei mesma linha, tipo... Quero que as pessoas leiam. o Sunny Sunnieno eu gostei bastante. Desse da JBC, que é um mangá adulto. Uhum. Sobre uma mulher... É tipo... O que aconteceria com a vida de uma mulher se ela decidisse fazer apenas o que dá na telha dela, sabe? E essa Uhum. personagem é assim, ela só faz o que dá na telha, ela vive num carro, ela meio que vai vivendo conforme as situações se apresentam, assim. Eu achei eu pensando como autora, né? Deve ter sido um desafio legal de pensar, né? E as consequências também, não só uma mulher que faz o que quer, como sofre as consequências por fazer o que quer. Então, Uhum. eu fiquei bem... Achei bem interessante, assim, a proposta e o jeito que ela faz, assim. Isso é volume único ou não? Ele tá saindo serializado, tá sendo serializado, é um né? só. É um só? Ai, que Sunny fantástico. Sunnieno, é. Quadrinho que eu vou conseguir terminar de ler. Não, maravilha. É bem rapidinho, eu gostei. Perfeito. Nossa, eu vou me arrepender tanto de todas as respostas. eu acho. É Não, pra mas isso que foi do existe. coração. Todo mundo que não foi citado pela Carol pode cobrar ela, gente. Não, mentira. Ó, Carol, super prazer, cara. Conseguimos fazer um programa um pouco mais humano, com menos de 3 horas e meia dessa vez. Misericórdia. Provavelmente foi porque a Carol não bebeu e deu certo. A gente tem que tirar o álcool desse programa. É a síntese jornalística. Foi isso. Mas, ó, super prazer ter você aqui. Foi legal pra caramba. Sou fã do seu trabalho faz tempo já. Então, a gente deve trazer você... Tá saindo... Tava saindo meu microfone do negócio. A gente deve trazer você de volta algum dia. A gente tava numa parada, inclusive, a gente tava falando isso... É até bom falar isso não é agora, mas é quando a galera for ver e tal. Que a gente tava querendo depois fazer uns programas juntando a galera que foi vindo com mais gente, fazendo umas mesas duplas e tal. Então, um dia a Carol vai voltar aqui, se Tomara. ela não odiou essa experiência, e vai ser muito legal. Então é isso. Quer deixar algum Amei. recado pra galera? Falar alguma coisa? Acho que fala dos... Você nem falou os títulos dos livros que você ia lançar esse ano. Sim, Não sei se pode anunciar já. sim. O que vai sair na PocCon, né, dia 10 de junho, é o Inteiro Pesa Mais do que Metade, pela Universos. Aí o da Veneta é Siriricas Tristes, o título. E o Boy Dodói, que vai sair também no segundo Sim. semestre. Então, vou fazer vários lançamentinhos, várias festinhas, espero Lá na vocês. PocCon, você vai participar de alguma atividade, alguma coisa? Eu vou... Tem uma mesa sobre jornalismo em quadrinhos, Ah, perfeito. inclusive, Aham. na sexta. Tá, beleza. Queira ou não, o público da gente é a galera que iria nesse evento. Gente de quadrinho Vai ser mesmo. babado. Então, sucesso, E Carol. muito obrigada, adorei o papo. Imagina. Resgatei coisas lá do Tamo aí pra isso. fundo do baú. Então, fechou. Agora- Sucesso. Mais uma vez, a gente esqueceu, é óbvio, de falar no começo que a galera tinha que dar like e se inscrever. Então, já era, não vou nem tentar. Valeu todo mundo que ouviu aí, acompanhou. Esse tá gravado e tal, mas enfim, fiquem de olho nos canais da Mino. Às vezes a gente faz ao vivo também, quando a gente consegue parear a agenda de algum quadrinista. E é isso. Valeu demais todo mundo. Fechou. Valeu. Sucesso. Foi super legal o programa, cara.